Boa noite, Olá, tudo bem? tudo bem? Tudo jóia. Estamos Tá, ótimos aqui. tá conseguindo escutar? Eu estou te escutando. Tá. Primeiro eu queria agradecer o convite da senhora ter aceitado o convite de dar uma hora de aula aqui pra gente. Imagina, muita honra. Muito feliz de estar aqui. É bom, né? Eu acho que é bem bacana essas trocas, assim, que até um pouco por causa da circunstância, né? A gente está com mais tempo Sim, sim, certeza. fazendo, a gente está fazendo muita troca, muita live, então eu estou achando isso bacana, tá interessante. Eu tô aproveitando enquanto essa pandemia para convidar um bocado de gente importante aqui para dar aula pra gente. Legal. É, Me sinto deixa eu dizer. importante, estou me sentindo importante. É claro, claro que é. Antes, eu acho que a senhora não precisa de apresentações, mas eu vou só falar aqui um pouco da sua biografia rapidinho, certo? Aham, Então você claro. é médica, formada na Uhum. Universidade de Barcelona, Isso. é especialista em nutrologia e nutrição Uhum. dietética, com mestrado em cardiologia. Há 30 anos, há 30 anos que mora no Brasil, embora seja espanhola, né? Aham, sim. E agora blogueira, como você disse. Agora blogueira, depois de velha, Não, me meti velha a não. blogueira. É porque eu acho que é uma maneira que eu encontrei de que a gente chega numa idade e começa a pensar na aposentadoria, né? Começar a pensar em diminuir um pouco o ritmo dos atendimentos e até Sim, enfim, agora por essa circunstância até acelerou um pouquinho, né, essa decisão. E uma coisa que me assim que quase eu acho um pouco, sei lá, um pouco pretensioso falar na minha missão, né? Eu acho isso um pouco, sei lá, eu sou um pouco grandiloquente demais. Mas sim, o que eu sei fazer, o que eu aprendi a fazer ao longo da minha vida e da minha vida profissional, é tentar passar essa mensagem de como é fundamental modificar o hábito alimentar, de ver os imensos erros que estão sendo cometidos e quanta doença está se gerando por causa disso. E então, as redes sociais vieram abrir um campo que, assim, 10 anos atrás não existia, sei lá, quando eu estava com muita mais atividade em clínica e em consultório, não tinha essa possibilidade de chegar em tanta gente ao mesmo sim, tempo e de uma maneira tão, assim, tão próxima, né? Quer dizer, as pessoas sentam, você faz isso de casa, é uma coisa que é muito confortável também fazer, né? Até pouco tempo sim. atrás a gente tinha que fazer uma palestra, que as pessoas tinham que ir no local da palestra, era toda uma parafernália que hoje em dia não se faz mais necessário. Então, eu acho isso bem interessante. E eu acho que se eu tenho uma missão é uma coisa meio grandiloquente, mas que se eu tenho um papel na vida e um papel que eu quero continuar desempenhando, eu de fazer isso porque eu acho que isso que eu sei fazer, acho que eu faço isso direitinho, então Com certeza faz. por isso que eu virei blogueira. Tanto é, imagine aí eu aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, a senhora no Rio de Uhum. Janeiro e a gente conversando Pois, uma hora aqui, você dando aula pra gente. É uma coisa muito boa, né? pois é, e isso é bem bacana porque até durante a pandemia eu já fui para o Tocantins, que eu não conheço, Natal eu conheço, mas assim, fui uma vez de férias faz muito tempo, adorei, Sim. aliás, praias maravilhosas. E assim, eu tenho estado em lugares que realmente, e às vezes assim, a gente faz uma live e eu tenho gente que vive de Portugal, da Alemanha, então eu acho isso super bonito, super bacana, Sim. assim, né? Eu acho que a senhora tocou num ponto muito importante, que foi quando eu conversei com você sobre o que a gente poderia falar. Aham, aham. Foi a primeira coisa foi o que as pessoas estão fazendo de errado. Em vez Sim, de falar o que elas devem fazer de certo, é focar no que elas estão fazendo de errado, né? sim, Eu acho que pode falar. não, não é isso, é isso que a gente conversou, porque as pessoas têm muito aquela coisa de o que eu tenho que comer, quer dizer, qual o alimento que emagrece, qual é o suplemento que vai garantir a minha imunidade, o que eu tomo para tratar o meu diabetes, o que eu tomo para tratar meu fígado gorduroso, quer dizer, a gente tem muito essa cultura
do imediatismo primeiro, né, de que você cria um problema, mas depois você tem que, sobretudo eu que sou da área médica, eu tenho que ter uma solução, né, eu tenho que Sim, ter o remédio, eu tenho que ter a dieta, eu tenho que ter enfim, a solução. E eu acho que a solução está muito mais em deixar de nos prejudicar, em deixar de na agredir o prevenção. corpo. Exatamente, na prevenção. O que eu tenho que deixar de fazer, ou o que eu tenho que fazer diferente para garantir que o meu corpo vai funcionar da maneira adequada, para garantir que a minha imunidade vai conseguir se ocupar da coisa certa, da infecção e não da inflamação ou do diabetes ou do fígado gorduroso. Quer dizer, é muito mais no que eu tenho que modificar na minha vida e o que eu tenho que deixar de fazer para Sim, poder ter uma saúde plena, né? Porque por mais que a gente tenha remédio, que a gente vive muito, a gente comentou isso já várias vezes, né? Assim, a gente meio que se correspondeu, trocou ideia sobre sim, isso, sobre os grandes interesses da indústria alimentar e da indústria farmacêutica. Quer dizer, sim, há é quase que uma teoria conspiratória, né? Quando você vai ver, parece que quando a gente começa a falar nisso, parece que a gente virou, sabe? Parece que são extraterrestres descendo sim, em aeronave, porque é uma coisa tão e ao mesmo tempo tão óbvio, tão evidente, né? Aonde está o dinheiro e aonde está que hoje em dia o interesse econômico está muito mais em continuar com que as pessoas, fazer com que as pessoas continuem a se alimentar mal, porque você vira um sim, freguês viciado da indústria alimentar, né? sim, Dependente de açúcares, dependente desses estímulos que eu diria rasos, né? Baratos de sabor. E imediatamente, quer dizer, já lá para os 30 e poucos anos, começam a virar fregueses fiéis da indústria farmacêutica e se mantém assim até o final da vida, né? sim, E eu falo isso com conhecimento de causa porque eu recebo gente cada vez mais jovem sim, e com exames assustadores, realmente, sobretudo os homens, né? Eu acho que as mulheres, não sei, até por uma questão talvez de vaidade, tendem a se cuidar um pouco mais, né? E os sim, homens, eu acho que os homens mais jovens, sobretudo, os homens começaram a se cuidar depois dos 40 anos, normalmente são homens casados, que a mulher já está dando bronca para que vá no médico, para que faça exame, né? sim, E eu estou vendo homens muito jovens, na faixa dos 30 anos, com os exames realmente assustadores. E isso tem me impressionado muito, porque eu vejo pessoas que têm a idade dos meus filhos, com uma saúde tão afetada simplesmente por má alimentação, é uma coisa que me toca profundamente, né? É sim. bem assustador isso. Eu acho que o principal ponto aí é você se basear em alimentos processados e ultraprocessados, né? Exatamente, Que, exatamente. sim, que é basicamente o que o Guia Alimentar Brasileiro ele prega contra isso, né? Olha, Se você... se você repara, o outro dia estava reparando, eu até cheguei a botar uma fotinho, sabe? Porque sabe aquelas coisas que você tem na tua frente o tempo todo e nunca repara, né? E um dia eu uso muito, porque eu uso muito pouco o micro-ondas. Eu gosto de cozinhar e Eu também gosto. modestamente me defendo bem na cozinha, então sou daquela que prepara uma omelete, faz uma coisinha rápida. Eu uso pouquíssimo micro-ondas, mas tenho micro-ondas em casa. Então, outro dia, olhando, limpando, alguma coisa, eu reparei numa parte do micro-ondas que está escrito assim, menu brasileiro, no meu aparelho, no caso, não sei se Hum, todos têm isso, mas tem assim um quadrozinho, né? E nesse menu era para esquentar pizza, pipoca, arroz, pão, eram várias coisas assim, tudo um compêndio de carboidrato refinado. Não tinha como, sei lá, uma carne, era tudo assim, pizza, pipoca, arroz, ah, alguma outra coisa, algum outro farinhaço que agora está me escapando, mas enfim, tinha 6 itens e todos eles eram carboidratos de alta carga glicêmica. tudo se E isso era baseando definido em... como eu só vejo que você coloca na cesta básica, por exemplo. Né? Fala na cesta Sim, básica para eu acho que o conceito de precisar existir uma cesta básica já é uma coisa trágica, né? De sim, pessoas que precisam praticamente qualquer coisa para encher o bucho para não morrer de sim. fome, né? É, A a triste verdade é. realidade é essa, né? É Porque verdade. é açúcar,
farinha, óleo vegetal, que mais que tem lá? Bom, tem um leite em pó, né? Quer dizer, acho que isso vem já é carne uma coisa... enlatada, né? Vem alguma mas carne enfim... enlatada, mas... Quer dizer, não há, já não há uma coisa que muita tipo de ação que poderia ser feita, que eu já vi sendo feito em outros países, de hortas comunitárias, enfim, de Sim, ensinar uma agricultura, digamos, caseira, né? sim. De cultivar alguns vegetais. Essa mentalidade simplesmente não existe. Não. O que existe é o alimento barato, né? Ou doado na forma de caridade, ou que as pessoas pagam, mas pagam pouco, pagam dois reais por um pacote de biscoito, 3 reais por um refrigerante. Então, hoje está o acesso de praticamente toda a população. Então, Tudo. o drama, e uma história que se repete, que vai da pessoa mais necessitada, mas que pode comprar um pacote de biscoito e um refrigerante para as crianças, até as pessoas de classe média, de classe mais alta, que mantém também esse padrão alimentar de guloseimas, enfim, de coisas açucaradas, de farinhas, Sim. de pães. Quer dizer, as pessoas completamente viciadas em farinháceos em alimentos processados, a ideia do lanche. É tudo muito... A gente ficou de falar de Bliss Point, Sim. né? Eu já vou Sim. chegar lá. Sim, sim. Porque existe toda uma cultura que nos faz associar, quer dizer, é tudo muito premeditado, né? Nos faz associar ao lazer, à diversão, quer dizer, lazer é cerveja e pizza, Sim. cinema é pipoca, lanche com as crianças é o Mac alguma coisa. Tudo, quer dizer, eles souberam umas jogadas de marketing muito bem, né? E o refrigerante marrom com borbulhinhas é a essência da vida, a felicidade. Você não abre um refrigerante, você abre a felicidade, todo mundo pula, Sim. né? A margarina tem uma família feliz, magra, linda, maravilhosa, como atriz da Globo, belíssima. Sim. Então é tudo feito no esquema de convencer o público de que aquilo é uma coisa assim maravilhosa, com muitos milhões investidos nisso, porque o lucro são muitos bilhões, né? Sim. Sim. Então é muito, por isso que eu entendo que a gente que está na área, que tá estudando nutrição, ou que se dedica a isso, ou que faz alguma área da medicina que tem essa... Eu acho que a gente tem esse dever de ficar esclarecendo que não é Sim. isso, que a felicidade não é um refrigerante marrom com borbulhinhas, que o cinema não é pipoca, cinema é sétima arte. Agora, de tanto Aham. você... Porque aí entra nesses mecanismos de estímulo sensorial Sim. subliminar. Quer dizer, você entra nas grandes cadeias... Quer dizer, eu sou da época que o cinema era um cinema só, né? E normalmente tinha cheiro de mofo e tinha uma lanterninha. Agora não, agora você entra nessas grandes cadeias de cinema, o cheiro de pipoca já te impregna Sim. da hora que você entra. Quer dizer, se você já Eles está... usam, eles exatamente, usam os até aditivos. nanotecnologia, né? Eles usam Isso, até da isso, nanotecnologia. aquilo vem e já vai direto no núcleo accumbens, sei lá, vai Sim. direto no teu... Você fica fissurado e junto, Sim. claro, você vai comprar o de 2 reais, que é pequeno, ou vai comprar o 2,80 reais, que é muito maior? Vai Sim. comprar o 2,80 reais, que é muito maior. E Sim. ainda por cima, por mais 2 reais, eles te dão um refrigerante do tamanho do universo também. Você pode quase nadar nele, né? E do lado E da as pipoca pessoas... tem. E do lado da Sim, pipoca tem uma garrafinha de óleo vegetal que eles dizem que é manteiga, né? Que aquilo não é sim, manteiga sim, pura. claro que Ah, não é, né? Até porque a manteiga é menos aditiva que as gorduras vegetais hidrogenadas, que certeza. aí entramos um pouco naquele negócio de como a indústria faz para tornar o consumidor viciado num determinado produto, né? Sim, Que é que é o aquele negócio que a gente comentou de falar do Blast Point, né? Uhum, Só para esclarecer para o pessoal que está vendo e que não sabe, ó, a sim. doutora Fernanda da Bolívia acompanhando a gente. Só para Opa! acompanhar, o Blast Point é o famoso ponto da felicidade, né? Exatamente. Que é o jeito que a indústria estuda os alimentos e manipulam
as concentrações de gordura, de açúcar e de sal de um jeito que tenha uma sinergia Que seja ideal entre eles. perfeito. Não seja Exatamente. tão doce, não seja tão salgado, não seja tão gorduroso, mas que dê uma bomba de felicidade no seu cérebro que você fica viciado naquilo, Exatamente. né? Exatamente porque os sabores, desde sempre, quer dizer, a gente tem a percepção de sabor com duas funções, né? Uma é nos gratificar, quer dizer, a gente sentir um prazer de comer, porque comer é uma ação essencial à sobrevivência da espécie. Tudo que é essencial à sobrevivência da espécie tem que ter ou algum sentimento muito forte, ou de prazer, né? No caso seria a comida, o convívio social, o sexo, quer dizer, tudo que nos obriga a ser gregários, ou a nos acasalar, ou a nos alimentar para fazer sobreviver a espécie, tem uma recompensa de prazer, de vários, né, mediados por vários neurotransmissores e vários hormônios, então uma série, uma química muito sofisticada que a gente chama do circuito hedônico do cérebro, né? Nós temos umas áreas do cérebro preparadas para reconhecer o prazer e esse prazer nos impelir a repetir aquela ação. E Sim. Ao mesmo tempo nós temos também umas percepções de sabor, de amargo, de azedo, para nos alertar de que aquele alimento pode não ser adequado, né? Que pode não ser... Né? Tem que ter um pontinho de azedo, mas não pode ser muito ácido. Tem que ter um pontinho de amargo, mas não pode ser muito amargo. O doce é a mesma coisa. Então, há um ponto onde o sabor vira uma coisa desagradável. Sal demais vira desagradável, Sim. Glutamato demais fica desagradável, açúcar demais fica, né, aquele xarope que não Sim. desce. E a gordura entra porque nós precisamos também de uma percepção de ingesta calórica. Sim. Quer dizer, o corpo precisa entender que entrou caloria, que entrou alguma coisa consistente. Então, o ponto perfeito é sal, açúcar. Quando basicamente os refrigerantes é sal, açúcar e acidulante, né? E normalmente o gás carbônico para acabar de dar aquele então o acidulante que pode ser o limão, que pode ser o ácido fosfórico, que pode ser, enfim, qualquer um. E nos produtos sólidos entra o glutamato monossódico, que é o sabor umami, e o azedo também, porque repara que uma batatinha chips ou um salgadinho de milho, e você não consegue comer você detona o pacote todo, porque é irresistível. É verdade. Né? Porque eles entram na nossa percepção de sabor, levam o estímulo para o núcleo accumbens, que é aquele lugar no nosso cérebro que se ocupa desse departamento, né? E enche de dopamina, né? E aí vamos depois falar do jejum de dopamina, né? Que a gente falou. Sim. Porque o que a dopamina faz? Quer dizer, nós temos vários neurotransmissores, quer dizer, nós temos muitos neurotransmissores e conhecemos as funções de alguns, né? Eu acho que neurotransmissor e neuropeptídeo, os hormônios ainda é uma área da ciência que todo dia descobre coisa nova e novas ligações e novos... Enfim. Mas nós sabemos que nós temos a percepção de prazer através da serotonina. Então, quando você está comendo, quando você está satisfeito, está de barriguinha cheia, você está naquele estado de felicidade, isso é mediado basicamente pela serotonina. Mas aquele impulso que te leva a querer de novo, a querer mais, a desejar, isso é dopamina. Sim. E esses produtos são especialistas em nos encher de dopamina. Quer dizer, amanhã... Primeiro você vai comer o pacote todo, você vai comer todo o que tiver. E amanhã, se você tiver chance, você vai comprar outro. Porque aquele desejo... Porque, mais uma vez, tudo isso faz parte do nosso sistema ancestral de sobrevivência. Quer dizer, nós precisamos desse desejo de comer uma determinada coisa, porque era o que impelia os nossos ancestrais a sair da caverna com uma lancinha na mão e correr atrás de um mamute. Sim. Né? No chão gelado, uma coisa horrorosa, né? Os poucos bichinhos passavam, né? Então, se você não tivesse um impulso muito forte, né? Um desejo muito forte, isso não ia rolar, porque era uma coisa muito difícil, né? Sim. Hoje em dia a gente vai lá no mercado pegar da prateleira. Os povos que ainda convivem mais
com a natureza ou os nossos ancestrais, era complicado conseguir comida. Então, esses impulsos tinham que ser realmente muito fortes. Porque para você sair na Europa no inverno, de uma caverna lá com as tuas pelezinhas e teu foguinho, para tentar caçar um coelho, para tentar caçar um bicho maior, realmente era um esforço muito grande. Então, só esse desejo intenso pela comida, né, só de pensar em como aquilo ia ser gostoso, é que nos fazia sobreviver. E isso agora estamos usando isso da maneira equivocada. Né? Nós interpretamos esse desejo como, ai, eu tenho vontade, ai, se não, isso não é vida, ai, se eu não tenho chocolate, meu Deus. Porque na realidade viramos, eu sempre falo isso, né, que de ser coletores caçadores que sobreviviam em condições muito difíceis, viramos um bando de bunda mole mimado, reclamando, né, filhinho da mamãe que quer encontrar o pratinho pronto no forno, e tem que ter a farofinha, tem que ter o bifinho, tem que ter a batatinha frita, porque senão, meu Deus, ó vida, né? Na realidade, nos enfraquecemos muito como espécie, né? Nos enfraquecemos muito, né? Eu tenho notado isso, que é como se a gente estivesse perdendo força como espécie. E se você partir do princípio que é basicamente por causa da alimentação que tá tendo, né, hoje em dia, a gente está tendo uma inversão de valores grande, porque a gente está tendo facilidade agora. Antes não, mas agora a gente está tendo facilidade de ter acesso a gordura, ter acesso a carboidrato, até a proteína também é mais fácil. E a gente parece que não se acostumou com essa facilidade de ter acesso a isso e quer comer tudo a toda hora. Não é isso? Sim, porque eu acho que... Exatamente. E a coisa já é projetada para te impelir a isso, né? A coisa já... Quer dizer, a gente que trabalha nisso tem que primeiro... A gente fazer esse trabalho de retorno à alimentação natural e alimentação boa. E a gente sabe que isso não é fácil, né? Porque acho que todo mundo já passou algum período na vida comendo besteira e fazendo, quer dizer, né? Eu nem sempre fui essa santa aqui que só vai para a cozinha e faz, não, porque já passei passei muito da vida em plantão, comendo pizza com os colegas. Quer dizer, eu graças a Deus, eu tive assim, uma educação muito... Eu tinha um pai meu pai faleceu recentemente com 101 anos de idade, que meu pai foi muito longevo. E ele sempre... Meu pai era natureba quando ninguém era natureba. Então, eu sempre tive isso. Mas, claro que eu passei muitas fases da minha vida comendo além da conta, bebendo além da conta. Todo mundo passa por isso, porque tá aí, porque é fácil, porque é gostoso, né? Eu acho que também com a idade a gente sente que a coisa vai pesando e a gente sente que a natureza não negocia muito com o ser humano. Quer dizer, o ser humano acha que pode fazer o que quiser, mas não pode. Não é uma coisa, eu como e depois vou tomar um remédio. Não, você vai se ferrar. Não é negociável. Quer dizer, em aspecto nenhum, né? A gente vê que se a gente depreda, que se a gente destrói, que se a gente desmata, que se não sei o quê, depois tem isso, depois vem pandemias e vem vírus e vem furacões e não se negocia com a natureza, nós somos muito pequenos para isso, né? É o que o meu pai fala muito isso também, de respeito à natureza e que a gente deve se... na verdade ele falou assim, que para a gente evoluir a gente tem que regredir. Sim, eu sempre falo assim, que não tem que fazer a revolução, nós temos que fazer a reevolução, nós temos que voltar a padrões evolutivos mais antigos, né, que deram certo, porque mal ou bem a humanidade... Ih, caramba, o cabelo tá difícil. Mal ou bem a humanidade... A humanidade chegou até aqui, quer dizer, nós chegamos a povoar o planeta até um pouco demais da conta, graças a esses padrões, né, evolutivos. E a minha geração, que começou a criar uma geração que, por causa da má alimentação, teria uma menor expectativa de vida, que isso é inédito na história da humanidade, porque ou você passar uma expectativa de vida similar para os teus filhos, ou maior, em épocas onde se tinham grandes avanços, ou alimentares, ou de saúde, da geração que não tinha vacinas para a geração que tinha vacinas, por exemplo, houve um aumento enorme da sobrevivência, né, da expectativa de vida. Os antibióticos é a mesma coisa, quer dizer, de uma geração para outra, de repente, houve um aumento da expectativa de vida enorme.
E a minha geração, que as pessoas de mais de 50 anos, que criaram uma geração com menor expectativa de vida. Porque a minha geração ainda foi criada com comida. Foi. A nossa geração, a minha geração já começou a criar os filhos na base de fast food, na base de pipoca, na base de refrigerante, na base de tudo que a criança quer. Aí a criança entra em contato com esses sabores artificiais e já não quer mais nada, porque depois que comeu um Ultra hambúrguer... palatáveis, né? Exatamente, eu tô tudo com estímulo de sabor lá explodindo, com aquelas... Eu me lembro uma vez que eu cheguei a comer um biscoito recheado. Eu não gosto muito de falar marca comercial, porque parece que tá... Mas era aquele famoso biscoito recheado, né? Que tem até olhinhos. E fizeram, numa ocasião, eles fizeram um que tinha dentro, no recheio, uma coisa que meio que... Devia ter lá algum tipo de magnésio, alguma coisa que meio que explodia na boca. E eu me lembro que eu cheguei numa festa de aniversário, minha filha era pequena, e eu cheguei morrendo de fome, e ela não tinha nada que prestasse. Eu falei, bom, vai no biscoito mesmo. E o biscoito era verde. E quando eu comecei a mastigar, aquilo começou a fazer uma efervescência. E eu jurei que tinha uma crise alérgica. Comecei a achar que ia morrer, eu dei vexame lá, né? Porque eles inventam umas coisas assim horrorosas, né? Para seduzir mais e mais as crianças. Então, uma criança que entra em contato com açúcar, com biscoito recheado, com refrigerante, Enfim, como é que você vai fazer essa criança depois comer uma coisa que vai ficar tão sem graça quanto um brócolis? Quer dizer, depois que você já experimentou algo que tem sal, açúcar, glutamato monossódico, gordura hidrogenada, acidulante, corante para ficar bonitinho, 2 olhinhos, um sorriso. Como essa criança vai encarar um pedaço de couve-flor, um pimentão, Não vai, imagina. É uma coisa que eu escrevo muito aqui nessa página. É isso, que os pais devem dar o exemplo, né? Tem que partir do exemplo dos pais, porque a partir do momento que você bota só comida industrializada dentro de casa, você não tem moral para pedir que seu filho coma carne, não tem moral para pedir que ele coma ovo. Ele nem vai gostar, porque não vai ter aquele ultra sabor, né? Que vai estar acostumado. E nisso eu acho que eu vejo assim, pessoas que me trazem os filhos pequenos, pequeno não que eu não trato criança, mas adolescentes, pré-adolescentes, Dona Rita, e eu digo que elas podem comer. E eu, não, porque ela teve no iFood, eu falo assim, meu Deus, mas de quem é o cartão de crédito? Né? Eu acho que a gente tem que ser responsabilizado sim pelo que se dá para os filhos. Não temos que ser condescendentes com isso, porque, cara, o que você vai fazer para o teu filho melhor do que deixar uma boa saúde? Eu canso de ver adolescentes... Quer dizer, eu não gosto nem do termo pré-diabético. Para mim isso não existe. Quer dizer, criança de 14, 15 anos com insulina de 30 já é diabético, porque... Com certeza. Tudo bem, a glicose dele pode não ter aumentado, mas ele está resistente, ele está inflamado, está doente, está obeso, está... Né? Então, eu acho que eu não tenho muita... Eu costumo ter bom humor e tal, mas... Quando a pessoa vê, mas se ele não quer comer, eu fico um pouco, sabe, passa aquela cara feia. Ai. Porque realmente eu acho que... porque, claro, criança às vezes é chata, e é chata para comer, e não quer comer, enfim, e a gente está assoberbado porque trabalhou fora e está cansado, e o pentelho lá pedindo nuggets, e você não, querendo que ele coma uma salada. Então, se a criança não tem contato com essas coisas, fica muito mais fácil. Porque o que ele vai aprender a apreciar é a comida. Não vai ter essa outra informação que você falou do processado. Né? Se você não tem essa informação, parece com a história da pílula mágica. Pois é que a pílula mágica, na realidade, é a comida, né? Pois é. É o que o pessoal procura muito, né? Eu acho que a senhora deve receber muita pergunta também. Eu também recebo algumas sobre o que fazer. Todo mundo querendo meio que uma pílula mágica para melhorar o seu nível de saúde. Mas desde que basta você não comer um monte de coisa processada, industrializada, isso já é a pílula mágica, né? Acaba que você evita muita doença. É essa. O mais importante é o que não fazer. Quer dizer, para de comer biscoitos, para de beber refrigerante, para de se encher de cerveja, para de se gratificar com comida, porque você é um cachorro numa foca.
Então, porque lembra aquelas focas de circo que cada truque que fazia, meu Deus, dava um pedaço de peixe e a foca batia a palminha. Né? E a gente está tendo muito esse mesmo comportamento condicionado, como se fosse, sabe, o cachorro que já tocava o sininho na hora de, né, o famoso experimento de Pavlov, né? Que o cachorro já começava com as secreções gástricas antes até de ver a comida, só quando tocava o sino, né? Então, a gente já está condicionado. E aí vamos um pouco ao que a gente combinou, né, do que ia falar sobre a dopamina e a última moda, que é assim, a última moda do Vale do Silício, mas como nós somos gente antenada, sabemos dessas coisas, né? Claro. Então, a última moda... E isso começou a se trabalhar no Vale do Silício, que é o jejum de dopamina, né? Porque se fala muito em jejum intermitente, se fala... Eu até queria, se você me permitir, tocar um pouquinho nesse ponto de jejum intermitente, de dieta low carb, de dieta cetogênica. Que eu posso ficar aqui 3 horas com a senhora, se você quiser. Uma hora que eu vou ter que querer jantar, se eu falar em comida, né? Mas aí, só tocando nisso rapidamente, que muita gente me fala assim, mas o jejum não é modinha? O low carb é a dieta da moda? Eu queria frisar que não é moda. Eu falo muito de evolução, eu falo muito de hábitos ancestrais, eu falo muito de como a nossa espécie evoluiu. A nossa espécie evoluiu em cetose, evoluiu em dieta cetogênica, porque você, sobretudo em meios assim mais... Por exemplo, eu sou europeia, que sou espanhola, né? Eu sou descendente venho da Europa. Então, por exemplo, os invernos lá são muito mais rigorosos. Então, em civilizações que vinham de lugares com invernos rigorosos, não havia esse negócio de pratinho balanceado com vegetais do grupo A, com vegetais do grupo B. Havia comida ou não havia. No inverno havia carne, caça, eventualmente, e no verão sim havia fartura de vegetais. Então, e a nossa espécie evoluiu dessa maneira. Evoluiu com o que tinha no local, e diferentes etnias podiam ter níveis de tolerância diferentes e até flora intestinal diferente, dependendo, né? Hoje em dia, se você pegar os Maasai, por exemplo, que comem praticamente só produto de vaca, sangue de vaca, leite de vaca, carne de vaca, ou outras tribos que, por razões geográficas ou ecológicas, se alimentam mais de vegetais, você vê que cada um tem umas características próprias, até de microbioma, de microflora intestinal, né? Então, a nossa espécie evoluiu muito em cetose, porque quando só havia carne para comer, só se comia carne. E quando não havia o que comer, pegava aquela lancinha e saía atrás do mamute e corria 3 dias comendo o que fosse, se houvesse uma erva, uma raiz, qualquer coisa. Então, isso não é moda. O que é moda é essa porcaria de comer de 3 em 3 horas com 40% dos cereais na dieta. Isso se foi uma moda dos anos 80. E é uma moda que deu tão errado quanto as ombreiras e os cabelos que se usavam nos anos 80 e aquelas calças boca de sino horrorosas. Nada deu certo nos anos 80, né? A gente usou as ombreiras. Esse super-homem ficava... 80, doutora Regina. Pois você nasceu, você não foi obrigado a usar aquelas ombreiras. Eu fui, né? Eu sei do que eu estou falando. Sim. Então a gente andava com aquelas calças boca de sino, aquelas ombreiras, aqueles cabelos horrorosos, e achando que a gente usava uma franjinha lisa e o cabelo era uma coisa horrorosa. Né? Então, e não deu certo isso, não deu certo. E esse tipo de alimentação é que era a modinha errada, né? Era a modinha do 3 em 3 horas, e eu não sei porquê. Claro, tudo isso foi criando hábitos que foram muito favoráveis à indústria do lanche, à indústria do alimentar. Então, estão se perpetuando essas lendas urbanas que não têm absolutamente nenhum rigor científico. Não há trabalho na literatura que prove que tem que se comer de 3 em 3 horas porque isso acelera o metabolismo. Óbvio que você tem uma ligeira atividade basal maior quando digere, mas será que essa atividade basal durante a digestão compensa o que você comeu? Compensa o acúmulo de energia que você está fazendo? Principalmente porque o que se orienta aos lanches não é
não comam um ovo cozido. Geralmente é uma Não, barrinha de cereal, é uma né? barrinha de cereal, um biscoitinho. É um Ela pãozinho dizendo que só integral. mesmo a música dos. Olha, eu ouvia os Bee Gees e também não era aquela coisa toda, não. Aqueles três caras com aquela vozinha, a mim me irritava um pouco, mas afinal é o que tinha, né? Se é pra boa, era o que tinha. E o Travolta, né? Pelo amor de Deus. Não tá vendo nada deu certo nos anos 80. Então, só que virou um imenso negócio. Imagina a indústria. Você entra num supermercado, são corredores e corredores e corredores de biscoito. Olha a quantidade de marcas e opções de biscoito, biscoito recheado, biscoito com fibra, biscoito sem glúten, biscoito com isso, biscoito aquilo. E é tudo a mesma maçaroca de açúcar, farinha e gordura hidrogenada em proporções diversas. Resumindo, Então, é isso mesmo. É isso mesmo, e sabe, o biscoito bom, como diriam alguns próceres, é biscoito morto, não tem outro. Tanto é que uma boa propaganda que eles usam é biscoito água e sal como sendo uma coisa muito saudável, né? Mas eu O mar é duvido que alguém saudável e tem faça água um e sal. biscoito com água e com sal. Água e sal Duvido. é o mar, vai lá, mergulha, se benze, joga flores para Iemanjá, mas não tem biscoito de água e sal, né? Como não tem nenhuma vitamina que supra as vitaminas que tem nos fitoquímicos que tem nos alimentos, porque enriquecido com vitamina, está escrito enriquecido com vitamina, cai fora. Porque você não precisa de vitamina A sintética, nem de vitamina C sintética. O que a gente precisa é de proantocianidas, como se diz, de flavonoides, que na realidade são microtóxicos. São as defesas das plantinhas, porque elas também, apesar do que os veganos dizem, as plantinhas também não querem ser comidas. Que é o que Henrique Altran fala direto na página dele, doutora Regina. Exatamente. Henrique Altran, que comentou aqui que o mar é um grande biscoitão, ele fala exatamente isso, quase todo dia, que as plantas não querem ser comidas, e é exatamente isso que a senhora está falando. As plantas não querem ser comidas, nós somos naturalmente predatórios. É claro que eu acho que a gente tem que sentar e discutir muito sobre alimentação sustentável, sobre trato animal, claro que sim, quer dizer, ninguém gosta de ver um bichinho sendo degolado e esquartejado, mas nós somos predadores naturais. Tanto somos predadores naturais que repara como a natureza está melhorando só com um ser humaninho quieto dentro de casa. Você respira melhor, porque a lua está mais nítida, só porque deixaram as pessoinhas quietas dentro de casa por um mês. Sim. A natureza, a camada de ozônio está fechando, está tudo uma maravilha. Estamos sobrando mesmo, né? Sim, mas as plantinhas têm todos esses fitoquímicos que na realidade são defesas das plantas, não especificamente contra nós, mas contra as formiguinhas, contra as minhoquinhas que comem as plantas, contra os caracóis. Então, nós também temos que cozinhar algumas coisas, tipo os brócolis e a couve, que tem aquele enxofre, tem aquele cheiro sulfuroso meio esquisito, porque essa composição faz parte da defesa da planta, né? E quando nós comemos esses pequenos tóxicos, é aquele negócio de que o veneno está na dose, né? Pequenas quantidades nos estimulam a imunidade. Por isso que nós temos que comer verduras e frutas e coisa fresca. Porque isso que vai estimular a nossa imunidade. A vitamina C sintética, mas se não tem outra, né? Que nem a vitamina D, tá falando tanto em vitamina agora a vitamina D, deficiência de vitamina D piora a resposta imunitária à Covid-19. Sol. Gente, eu falo para as pessoas, vai para a laje, fica na janela, sabe, bota as perninhas, tem aquelas fotos, tem umas fotos engraçadinhas, as pessoas na janela com a bunda para fora, assim, para tomar sol, né? Então, mas eu acho que a gente tem que ser um pouco louco assim, porque a vitamina D que você sintetiza pela ação dos raios ultravioleta na pele, ele pega o nosso colesterol e o transforma, faz toda uma série de reações químicas, transforma em colecalciferol em calcitriol, né? Vai passar pelo fígado, vai passar pelo rim, e você vai ter uma forma ativa de vitamina D que vai permanecer muito mais tempo no organismo que a vitamina D ingerida por via oral. O magnésio é a mesma coisa. Eu acho que o suplemento... a pessoa está perguntando aqui sobre o magnésio, né? Não sei se você está vendo a pergunta aqui. Tô vendo. Então,
o suplemento quer dizer a mais. A gente tem que ter o basal pela alimentação. Então, de que adianta você suplementar? Ou usar um suplemento, por exemplo, de proteína, um whey protein, se você não come carne. Ou se você Sim, não come proteína animal, pelo menos. Né? Não faz um aporte exatamente. adequado de proteína. Aí não vai Você ser tem que fazer o suplemento. básico Aí vai primeiro, né, ser... doutora Você Regina? tem que fazer o básico. Senão não é suplemento. Senão é alguma coisa para substituir o que você não está fazendo direito, né? Sim, sim. Então, eu acho muito isso, que o primeiro que a gente tem, o que não deve fazer, que é doces, biscoitos, farinhas, alimentos industrializados, hiperpalatáveis, enfim, toda essa porcalhada toda que nos convenceram que se não tivermos isso não seremos felizes, que a criança que não come Verdade. brigadeiro não tem infância, como assim? A criança tem que aprender a subir em árvore, andar de bicicleta, tem que ter um pai e mãe que amem, que cuidem, não tem que comer brigadeiro. Não tem nada a ver com a infância, pelo amor de Deus, Sim, né? Eu concordo. ouvi muito isso. Ah, mas como é que vai ser feliz? Vai ser feliz o quê? Uma maçaroca de achocolatado em pó, que é 90% açúcar, com leite condensado, que é metade açúcar, metade gordura. Isso é felicidade? Não, isso é vício, né? É É vício. E vício. como qualquer droga, como qualquer viciado, acha que a felicidade só é possível com, com a droga, porque ela começa a estimular os nossos centros de prazer e sem ela é que nem o cigarro, se não fossem os nossos receptores nicotínicos e se não fosse o cigarro muito mais acrescido de nicotina do que o tabaco natural, né? Porque agora eu vejo muita garotada que está fumando tabaco mesmo. E o tabaco não vicia tanto, não é bom, mas não vicia tanto quanto um cigarro O cigarro industrializado que comercial. tem 200 mil vezes mais, nem sei quantas vezes mais nicotina. Então você, depois de passar mal durante uma semana, você já está viciado. Primeiro passar Sim, mal, enjoa e tal, e depois está viciado no cigarro. E a alimentação industrializada é a mesma coisa. Quer dizer, a gente tem muitas mais alergias alimentares, tem muita mais intolerância, tem uma depressão de flora intestinal, tem uma inflamação crônica subclínica, porque a gente começa a ficar inchado, começa a acumular aquela gordura visceral e emitir citoquinas inflamatórias o tempo todo, né? Se fala muito agora por que o Covid está afetando de maneira pior os obesos, porque a tempestade de citoquinas que os americanos chamaram o grande secreção de citoquinas, dá uma reação inflamatória imensa, especialmente no pulmão. Acontece que pega um indivíduo obeso que já é naturalmente inflamado, que já é naturalmente um produtor, digamos, profissional de citoquinas, sim, com uma reação dessas, a pessoa fica totalmente entregue à infecção. Você vê que uma parte da população consegue passar por essa infecção com sintomas relativamente banais, sim. né? E uma parte da população evolui até o óbito, até um quadro muito dramático. E quando você vai ver 70% dessas pessoas com uma evolução dramática ou tem sobrepeso, ou obesidade, ou diabetes, ou o que a gente chama de comorbidades, né? Por quê? Porque esse organismo já está inflamado, esse organismo já era esse corpo já estava num grupo de risco. Sim, é uma coisa que a gente estava discutindo, eu e Henrique Eltrano, no grupo que ele fez do WhatsApp, que tem profissionais da área da saúde do Brasil todinho. É Eu quero entrar exatamente lá, eu isso. não estou, por que eu não estou lá no Henrique, ING? Henrique, por Por favor, favor. faça as honras. Por favor, eu quero estar em todos os grupos chiques e antenados do universo. Mas não se preocupe que hoje mesmo a senhora vai estar lá no grupo. Ah, eu quero, pelo amor de Deus, não me deixem de fora. É, a gente estava discutindo isso. Se a obesidade, a explosão de casos de diabetes, principalmente tipo 2 que está tendo no mundo, se fosse encarado como uma pandemia de verdade, Uhum. Mas já e tínhamos, quer dizer, na realidade temos duas pandemias concomitantes, né? Nós temos a pandemia de Covid, que é universal e que é, infelizmente, mais uma. uhum, São coisas que acontecem, um zilhão de teorias conspiratórias, mas são coisas que acontecem periodicamente na história da humanidade, sim, basicamente quando a gente causa algum tipo de desequilíbrio, né? sim, sim, Ou intervém de maneira, né? Dizem que a peste negra começou porque as pessoas começaram a relacionar os gatos com cultos diabólicos e então se exterminaram praticamente os gatos na Europa e os ratos proliferaram e as não pulgas dos sabia. ratos disseminavam o bacilo da peste. Tem essa teoria, né? Eu já li sobre isso. Então,
O Henrique já me colocou. Opa, já tô no grupo chique. Então, mas assim, nós temos essa pandemia, que realmente é uma coisa de uma importância terrível, porque fechou o mundo, né? O mundo parou. Mas nós já tínhamos uma pandemia onde um de cada seis, assim, 75% das mulheres adultas no Brasil estão acima do peso. É uma coisa, como assim, um de cada seis brasileiros está, se já não está diagnosticado, está condenado ao diabetes. Um de cada seis, do que nós temos de dados, né? Sabendo que saúde pública está um pouco deficitária nesses aspectos. O problema do sobrepeso nas mulheres é nítido e óbvio, porque você não consegue sentar numa roda com várias amigas e não se fala em dieta, no shake da moda, no produto, no Saxenda, e a indústria fazendo a festa, né? Porque agora está todo mundo com injeçãozinha na barriga, todo mundo. O remédio milagroso, você toma uma injeção na barriga e emagrece. Minha filha, você vai emagrecer se comer direito, juro. Não tem como até errar. Mais fácil, né? Muito mais, e muito melhor, porque te dá um nível de cara. Imagina, eu realmente, às vezes eu custo a entender, porque, gente, eu tenho uma idade, eu sou considerada, já sou aposentada pelo INSS, né? Por idade, triste, mas é fato. Embora e eu consigo não fazer. Não, obrigada. Mas eu consigo fazer, né? Eu consigo fazer quase que todas as mesmas coisas. Quer dizer, eu deixo de fazer coisas que eu fazia quando era mais nova por falta de saco, porque a gente vai mudando os interesses. Mas não é por falta de físico. Eu consigo correr na praia, eu consigo andar a cavalo, eu consigo, enfim, fazer uma trilha, eu consigo. Eu não sou de alta performance, mas eu consigo fazer meu exercício. Por quê? Porque eu respeito o meu corpo me respeita. E eu aprendi isso com meu pai, que era muito longevo e até os 95 anos andava de bicicleta. Quer dizer, porque eu digo, não se faz pacto com a natureza, você não pacta com a natureza. Eu vou fazer um monte de besteira, vou comer um monte de besteira, vou tomar todas as injeções na barriga e continuar. Eu tive uma amiga, uma conhecida, que foi muito engraçado, porque numa festa ela me abordou assim com uma garrafa de gin, assim, agarrada pelo gargalo e falava assim, estou bebendo isso porque não tem calorias. E eu estou emagrecendo porque estou tomando o famoso Saxenda, onde eu estou na barriga. Eu pensava, estou numa festa, não posso fazer um barraco, não posso fazer um barraco. Então, álcool tem caloria sim, 7,2 calorias por grama e atrapalha, e é mais do que carboidrato e ainda por cima entra em todas as vias. Não sabe, né? Exatamente, né? Entra em todas as vias energéticas, então se você está fazendo dieta e queimando gordura e vai encher os cones de cachaça, você vai parar de queimar gordura. Porque ele vai repor essa energia quer dizer, o corpo tem que ser sinalizado que tem que queimar reserva. Você tem que deixar essa ingesta baixa, né? Tem que fazer um pouco de déficit de caloria para o corpo saber que tem que usar as reservas. Então, se você está achando que o gin não tem caloria, o que o gin tem é pouco carboidrato. Mas caloria tem muita. E mais Doutora quando Regina, a garrafa está pelo gargalo, né? Aí, às vezes, a pessoa pensa, eu não vou comer uma banana porque tem 20 gramas de carboidrato, por exemplo. Aí não come a banana e toma cerveja gin com álcool. E não sabe que o álcool tem 7 gramas de calorias e carboidrato tem 4. Então é só para Exatamente, pra quem exatamente. Não sabe, tem quase o dobro praticamente o dobro de calorias, o álcool, do que o carboidrato. E sendo que o carboidrato não é o vilão, não é uma coisa ruim. Né? É comer o tipo adequado de carboidrato, basicamente o que vem da natureza. E se a pessoa precisa perder peso ou precisa diminuir taxas de glicose ou de insulina, enfim, ou está acima, que basicamente são coisas que vêm associadas ao sobrepeso, você simplesmente baixa o nível de carboidrato da dieta e come somente vegetais que crescem acima do solo. É fácil. De baixo amido, né? Vegetais de baixo amido. De baixo amido. A gente evita raízes, evita batata, né? Evita frutas mais doces ou come elas em pouca quantidade para diminuir a carga glicêmica. E pronto, e aumenta um pouco a proteína e a gordura da alimentação para atingir saciedade. Quer dizer, na realidade é muito fácil, né?
Não é, ai, a dieta da sopa, e a dieta do coração, e a dieta dos 8 dias, e a dieta da... Eu já fiz, as pessoas que mais falam, tem 3 falas, a pessoa entra no consultório e fala assim, eu quero emagrecer. A segunda coisa que fala é, eu já tentei de tudo. E a terceira é, eu estou retendo líquido. Sobretudo as mulheres, né? Primeiro, Sim. fez de tudo menos a coisa certa, que é parar de comer besteira, parar de beber, né? Parar de comer docinho, parar de comer sobremesa, parar de comer pão no café da manhã, parar de ter um belisquete com carboidrato toda hora por perto e parar de encher a cara de cerveja de sexta a domingo. Sim. Falamos muito do que fazer e do que não fazer. Então, isso é a coisa certa a ser feita. Sim. Parar de ingerir carboidratos de alta carga glicêmica o tempo inteiro e passar a se alimentar de uma maneira mais próxima da natureza. Sim. Aí você vai resolver os 2 outros problemas. Você já vai ter tentado a coisa certa e vai dar certo. E você vai desinchar, por quê? Porque você vai exaurir a reserva de glicogênio, que é aquela molécula longa de açúcares, que é a maneira que o nosso corpo armazena o açúcar, a glicose, Sim. né? E diminuindo o nível de glicogênio, você vai eliminar muita água, porque o glicogênio faz o corpo reter muita água. Então a pessoa vai desinchar, vai parar de ficar com os anéis presos nos dedos, vai ficar... Aquelas pessoas que chegam em casa, as suas pacientes me contam, é a marca do sutiã, a marca da calça, fica quase que em carne viva, porque a pessoa chega em casa assim, já quase que tirando a roupa no elevador, Sim. desesperado, né? Então, por isso que é muito deixar de fazer essas coisas, né? E deixar de... Aquele outro ponto que a gente tinha combinado de falar, que é... Sim. Com certeza tem consegue muita emagrecer. receitinha. Você está dizendo que a dieta low carb tem muita receitinha por Pois aí e é. pouca comida de verdade. Isso é uma coisa que eu também... Gente, bom, eu não sei, eu sou meio... Não sei como eu diria, eu sou um pouco... perua com o negócio da alimentação. Eu acho que quando a gente faz a coisa, tem que fazer direito. Então, quando você vai comer, vai fazer uma alimentação low carb, o que você tem que querer é aprender a fazer um bife direito. Então, você tem que Pois saber que é. tem que ter uma boa panela. Eu faço muita parceria. Tem um grande amigo meu, o JP, que é o chefe de cozinha, e ele fala, e como eu gosto de cozinhar, eu gosto muito do que ele fala. Para fazer um bife, você precisa de uma boa panela bem quente. Jogar aquele bife dessa grossura lá dentro, deixar 3 minutos, virar e colocar uma manteiguinha, coloca umas ervas, coloca um sal grosso, coloca uma pimenta. Aquilo fica maravilhoso, você faz no Tá, ponto que você quiser, tá né? feito. Exatamente. Aí vou botar uns aspargos lá. Eu faço assim, o aspargo, por exemplo, boto também na panela quente, sem mais nada. Couve-flor, só sal grosso. E quando tá pronto, taca azeite por cima. Fica Pronto. sensacional. E a pessoa que fazer pãozinho de farinha de coco, pãozinho de farinha de amêndoa, bolinho de farinha disso. Gente, isso não é fazer, na Você minha tem que se opinião, não é desfazer. modificar o hábito alimentar, né? Porque você não se descondiciona. Você Pois fica é, o catando hábito de comer pãozinhos ou pão tá no frutas. mesmo. Né? O hábito de comer Então, eu pão, o acho que hábito a de comer gente... bolo continua a mesma coisa. É. E É são verdade. tudo, se você pensar bem, são tudo condicionamentos sociais, né? Que, da mesma maneira que tem uma hora do café da manhã, uma hora do almoço, uma hora do jantar, isso é uma convenção social, não é uma obrigação. Você não tem que ter Sim. fome necessariamente de manhã ou de noite. Tem organismo que reage melhor comendo de manhã, tem organismo que não reage bem comendo muito à noite. Eu acho Sim. que a gente tem que ouvir muito o nosso corpo também, né? Ouvir o Sim. que o corpo te diz. Se você acorda sem fome, você não tem que levantar e comer uma tigela de cereais. Você tem que tomar nada, um copo d'água, um café e vai à luta. E quando a fome aparecer, aí você faz um Come. prato, come. Come ovos, come carne, come salada, faz uma salada, você faz uma salada gorda, bota um abacate, bota um palmito, bota umas nozes, bota uma coisa lá, um queijo para dar um sabor, né? Então, eu acho muito que a gente também se pega muito em convenções. A pessoa diz, o que eu posso tomar no café da tarde? Você não precisa tomar café da tarde, não precisa merendar, não Pode ser precisa nada, né? lanchar. Você Tem que ter pode lanchar. bolinho de fubá e cafezinho com açúcar? Não, isso é um costume. E um costume, eu vou dizer, que vem de uma determinada região, onde isso virou, né, que nem o chá das 5 dos ingleses. O mundo pode cair, o Brexit lá,
e o primeiro-ministro com coronavírus, mas eles vão te servir uma xícara de chá 5 horas da tarde, você tem que o mundo acabe. Né? E quando você ouve isso por aqui, fala, nossa, os ingleses são ridículos. E a gente faz a mesma coisa com o bolinho e o cafezinho, e o café com leite à tarde, ou com arroz e feijão, né? E vamos para a Alemanha e achamos ridículos comerem chucrute. Uma coisa muito local, né? Muito cultural, muito atrelada a isso, a localismos. E a gente aprende a fazer isso quase como uma religião. Da mesma maneira que virou uma religião o 3 em 3 horas e virou uma religião o 40% de carboidrato na dieta, sem base nenhuma. Não há um único trabalho sério e bem feito que prove o malefício da carne vermelha. Não há um único trabalho adequado. Não existe. Os estudos mostram. Primeiro que é muito fácil abrir a boca para falar que estudos mostram. Então, se você abrir a boca para falar que estudos mostram, você tem que matar a cobra e mostrar o pau. E mostrar o pau. Exatamente. Você tem que dizer que estudos são esses. E vamos ver a qualidade a maioria do estudo, das pessoas... Né? A qualidade do estudo. A maioria das pessoas, é claro, não são da área, não sabem qual a diferença entre um estudo observacional. Um pesquisador vai te perguntar o que você comeu em 1950, ou um estudo duplo cego randomizado, onde 2 grupos vão ser submetidos a experiências similares e observar, enfim, um com remédio e outro com placebo. Assim que se faz, né? Isso. Você tem que preparar o estudo, não é simplesmente sair perguntando se você teve um infarto em 1980 e tinha comido o que no dia antes. Isso não é... Assim, são dados epidemiológicos, mas não dá para sentar cátedra em cima, ou exclusivamente em cima disso, né? Doutora Regina? Então, isso... Sim. Deixa eu só lhe interromper rapidinho. Vai acabar a nossa hora já, você acredita? Que pena, eu já estou empolgada aqui. Ih, tá acabando mesmo. A senhora quer jantar agora ou a gente acaba a live e volta? Tá acabando. Como é que a gente faz? Você quer que eu encerre essa e a gente entra de novo só para a senhora se despedir? Se você quiser continuar, a gente pode continuar mais um pouquinho. Tá, eu quero. Então eu vou encerrar essa. Mais um pouco. Eu vou encerrar essa daqui e vou abrir outra, tá certo? Tá certo, tá certo. Lhe chamo já de novo. Tá. Tá bom. Aguarda aí, pessoal. A gente volta já. Tá vendo? Quando a conversa é boa, passa bem rapidinho uma hora. Eu tava aqui agora pensando que meu gato... Eu vou esperar apresentar. Meu gato tava passando aqui, então se ouvirem uns miados é porque ele tá pedindo jantar. Tá ficando folgado. Ele agora entende que os humanos finalmente estão se comportando de uma maneira racional, né? Porque estão topando ficar em casa o dia inteiro, dormir mais, né? Sim. Os humanos saíam de casa, agora não saem mais, né? Sim. Agora está achando que finalmente os humanos criaram juízo, né? Sim, sim. Então, ele já estava aqui pedindo o jantar, mas não, se ele passar aqui, vocês não levem como coisa pessoal. Vai fazer um pouquinho de jejum. Vai fazer um pouquinho de jejum ele. Meu gato é carnívoro, tá? Meu gato faz dieta carnívora só, come exclusivamente carne. E, de vez em quando, eu faço um estica-tartar, porque é um gato chique, então, às vezes, eu coloco um ovinho de codorna. E uma coisa que eu aprendi com o veterinário natureba é que, inclusive, põe uns pedacinhos da casquinha do ovo, que é uma fonte de cálcio para o bicho. Olha só. E ele gosta bastante. Ele chega a subir assim, eu tenho que estar com alguma calça mais grossa, assim, quando eu vou dar um lanche dele, porque sobe na minha perna. Para ele não escalar. Se tiver a calça fina, se ele sai, ele faz um estrago. Mas aí... Doutora Regina, alguém fez alguma pergunta antes na live anterior, se é possível a pessoa emagrecer depois de uma certa idade, mesmo sem fazer exercício físico. Sim. Claro que sim, né? Quer dizer, claro, né? Claro que e certa idade é aquela coisa chata, né? Que certa idade depende do que... Também acho. 50 anos. Não, claro, sempre se emagrece. Se você faz... Aliás, tem uns exemplos assim que eu acho um pouco até assim... chatos, né? Mas qualquer pessoa que estiver em situação de privação vai perder peso, né? Sim. A pessoa que se perde numa ilha deserta, as pessoas confinadas, sei lá, em lugares que não tem acesso à comida, sei lá, né? Qualquer lugar que você fique sem comida, você vai consumir reserva. Sim.
E Então, não está isso depende associado da apenas idade. a estar praticando exercício físico, né? Se, Não, claro que não. se fosse Se assim, você fica perdendo. não existia lutador de sumô obeso, né? Se fosse assim, se dependesse Exatamente, tudo de... exatamente. Né? Ele já faz uma É, dieta extremamente calórica, só porque aquele tem aquela coisa de deixar aquilo lindo. Mas, enfim, eu digo uma coisa cultural, né? é, Há gostos para tudo. Mas, enfim, claro que pode perder peso. Primeiro, se você faz déficit calórico, você perde peso. E se você faz aquele déficit calórico bem feito, onde você vai suprir as suas necessidades básicas de proteína, de gordura, de até de carboidrato, mas de uma maneira adequada, com os sim, carboidratos de baixo impacto glicêmico e uma proteína de alta densidade nutricional, todo mundo vai perder peso. Todo sim, mundo. Existe essa lenda, que depois que tem filho engorda, que depois da menopausa engorda. É óbvio que quando você tem qualquer alteração metabólica que a pessoa sofra, pode ser hipotireoidismo, pode ser menopausa, pode ser andropausa, há uma tendência a acumular mais gordura corporal porque uma alteração metabólica implica numa alteração do metabolismo, quer dizer, aí realmente o metabolismo perde força, fica mais devagar. Então, óbvio que se a pessoa tem, porque as pessoas falam assim, eu não emagreço porque eu tenho tireoide. Eu falei, não, todo mundo tem tireoide, né? Inclusive, uma das causas da grande quantidade de hipotireoidismo por tireoidite Hashimoto que a gente está vendo, tem alguns trabalhos bem interessantes que acreditam isso a um grau crônico de inflamação, quer dizer, essa inflamação sim. crônica subclínica Doença que autoimune. atinge, que causa doença autoimune e acaba o corpo criando anticorpos que atinge a própria tireoide. Então, isso seria Sim, uma teoria que eu acho, assim, não tem, assim, ainda não é uma coisa consolidada, mas eu acho que todas as teorias que cercam esse universo, eu acho que ela tem bastante consistência, né? Então não também é acho. ainda aquela verdade absoluta, né? Ainda não Sim, publicado no New England Journal of Medicine, como de fato já foi publicado no final do ano passado. É porque no final do ano passado teve várias notícias muito boas sobre low carb, sobre jejum intermitente, teve consenso publicado no New England Journal of Medicine, teve a sim. Associação Americana de Diabetes. Só que De veio a diabetes. pandemia e mais ou menos jogou tudo pro alto, não se fala mais de nada, né? Sim, Mas a gente já estava falando antes que nós temos duas pandemias concomitantes e no Brasil os números são dramáticos. Por isso que está tendo também tanta complicação e tanta coisa, porque as pessoas já estão com uma saúde muito enfraquecida, uma imunidade muito comprometida. Porque aí vem aquela pergunta: o que eu tomo para melhorar a imunidade? Não, o que você tem que deixar? Eu fiz uma live com a Ana Marta Moreira, que ela é sensacional, né? ela Ela é a fada dos lactobacilos, né? ela é Linda. boa Aí, demais. e ela falou muito isso, né? O que eu deixo de fazer para ter uma boa imunidade? O que eu deixo de fazer? O que eu tenho que deixar de fazer para ter uma boa digestão? Se você não tem uma boa digestão, se você tem refluxo, azia, estufamento, gases, prisão de ventre, o que está acontecendo? Que da hora que esse alimento inadequado entra pela boca, basicamente farinháceos e açúcares, você diminui a secreção gástrica do teu estômago, a Sim, secreção ácida, perdão, né? Diminui o teor de ácido do estômago. E o teor de ácido do estômago é que vai condicionar o resto da digestão. Se a sim, coisa não é bem digerida no estômago, uma parte volta, né? O refluxo, aquela azia, aquela sim, coisa que queima, e depois o esvaziamento gástrico, quer dizer, porque tudo age como uma engrenagem. Então, o ácido correto vai condicionar, primeiro, a abertura dos esfíncteres, que vão condicionar o esvaziamento do estômago. E vão sim, condicionar também o restante das secreções que você vai ter no resto do teu processo digestivo. Então, aquela sim, pessoa que já se entope de farinhas, de açúcar, que já vai começar rotando, se estufando com aquilo, e aquilo depois vai sair do estômago, metade já volta, outra metade vai para baixo, mas vai mal e porcamente, fermentando, uhum, naquele intestino todo ferrado, que a flora intestinal já foi pro beleléu, aí a pessoa fica estufada, fica lá, porque o teu tá muitos gases. Claro, a gente vira uma fábrica de pum desse jeito, né? Vira uma coisa horrorosa. é, E essa é uma situação
extremamente comum. Quer dizer, as pessoas vivem, Pois no é, fundo, esse é o num problema. O pessoal acha que é desconforto comum. pavoroso. O pessoal acha que é comum isso. O pior é isso, não é? Aí lá vai Luftal para dentro, a pessoa já vai munida das gotinhas de Luftal. O que o Luftal faz? Uma simeticona, mais ou menos quebra um pouco as bolhas de gases e fazem com que eles sejam eliminados com mais facilidade. Mas não é um remédio para gases, não há remédio para gases. Se você está formando gases, Você tem que evitar quer dizer, formar, né? um pouco de gases é até normal, todo Uhum. mundo faz. Não é uma coisa assim, eu digo, mais uma vez, socialmente não é muito bem visto, as pessoas não podem por aí soltando pum na cara dos outros, mas uma pequena quantidade na privacidade do lar não tem nada demais. Porque a gente não pode virar uma fábrica de fogos de artifício, né? Não Sim. pode. Tá? Então, aquela pessoa que está afrontada com aquilo, que está num desconforto enorme, porque de repente está na cama com o marido, com a mulher lá, e aquela pança lá efervescente, com Sim. aquela coisa toda lá dentro, tem alguma coisa errada. E o que tem de errado é a alimentação que essa pessoa está fazendo. E essa pessoa vira refém dos prazóis da vida, né? Porque vai no gasto e fala assim, você vai tomar esse remédio pro resto da vida para não ter refluxo. Sim. Né? Aí já começa a prejudicar a digestão de proteínas. Exatamente, porque o inibidor de canais de próton, quer dizer, todo aquele ácido que já fazia falta vai ficar menor ainda. Sim. Né? Aí você não vai digerir bem. Aí a pessoa vem com uma deficiência crônica, uma anemia crônica, porque a pessoa já não se alimenta bem, já come pouca proteína, já não absorve direito, porque não, né, daquelas porções que você teria que absorver, não está absorvendo porque não tem ácido suficiente, porque não há aquela troca, né, que se faz necessária para você absorver direito. Sim. Isso sem falar, e agora eu vou tomar muita pedrada, na tragédia que é a epidemia de cirurgia bariátrica. Eu concordo com a senhora. Né, que é uma mutilação provocada mais uma vez. Quer dizer, é aquele negócio, você se alimenta tudo errado, vai até o extremo de desbaratinar completamente a saúde, de ficar obeso, diabético, hipertenso, cheio de comorbidades, e a solução é decepar 70% da função gástrica. Estômago. É verdade. Isso essa técnica vem entrando e saindo de circulação desde os anos 30, do século passado, não é uma coisa moderna. Uhum. Agora, é uma coisa extremamente rentável. Sim. Para alguns setores. Né? O doutor Marcelo Cardoso está falando com muita prioridade aí, Marcelo Cardoso, que é um médico muito bom, que ele está acompanhando a gente. Essa questão da cirurgia que a senhora falou, tem gente que já está no limite de peso, aí tem que engordar mais 20 quilos para poder fazer uma cirurgia. É um absurdo isso aí. Isso eu tenho opiniões bem fortes a respeito disso, né? Que se a gente tivesse respeito pelo diploma que tem e pela profissão, eu diria, xamânica que a gente tem, né? Porque quando a gente se forma em medicina, vira um xamã de alguma maneira, e eu acho que a gente, né, a gente tem nas tribos o homem sábio e tal. Agora, os homens sábios somos nós que tivemos o privilégio dessa formação e a gente tem que, sabe, eu acho que isso traz uma grande responsabilidade também, né? Para mim traz uma responsabilidade, quase que um sacerdócio. Então, eu não consigo entender o médico que vê o paciente todo ferrado e que fala que ele tem que engordar mais 20 quilos para fazer uma cirurgia bariátrica, porque vai ser a única solução do problema. Eu não tenho palavras para expressar, até tenho palavras para expressar minha opinião, mas não são adequadas para esse horário. Tá. Para esse público distinto que está nos ouvindo, entendeu? Porque eu aí já começou a apelar para o baixo calão. Porque eu entendo assim, que se é aqueles pacientes que aparecem naqueles quilos mortais, a pessoa já põe 250 quilos, aí Deus que aí faz o que dê, porque, enfim, né? Agora, fazer isso com uma pessoa de 110 quilos, fazer uma pessoa de 90 quilos, que simplesmente com uma redefinição dos hábitos alimentares acabaria com os problemas e você vai deixar... mas bicho para o Barça, e esse sai Eu acho que é porque
Eu vim com a camisa do Barcelona em Mas, homenagem à senhora. mas Aí ele eu acho sabe que é que é por isso que meu ele falou. time. Ele acha que esse é meu time, né? Michel Barça. Eu sou catalã, né? Então, Aham. tem que ser, né? É verdade, não tinha reparado na tua camisa, porque o escudo fica É, pequenininho aqui. vim com ela. Então, eu já fui muito no Camp Nou lá ver jogo do Barcelona, né? Eu Ô, estudei na inveja. Universidade de Barcelona. Ô, inveja. É Então, o que eu tô. bariátrica em 110 centímetros, eu também acho que é inaceitável. Quer dizer, é uma coisa assim, uma solução extrema para um problema extremo se me apurar muito, porque também, quando a gente vê esses grandes obesos também têm sempre um facilitador, porque uma pessoa que não consegue andar até o supermercado está comendo aquilo da onde? Alguém está levando. Então, aí já é um problema muito mais complexo, né? Mas, enfim, eu tenho opiniões bastante fortes a respeito disso. Aí, e o negócio que a gente falava da absorção, um bariátrico fica privado para sempre. Para sempre, vai Verdade. ter que suplementar sempre. E eu acho que Verdade. qualquer atitude, inclusive algumas dietas, né? As pessoas me perguntam muito: ah, porque você faz low carb para vegano? Eu, assim, eu respeito, claro, a pessoa que. Mas eu entendo que isso é uma filosofia, não É, especificamente uma dieta, porque vai precisar de isso. suplementação. Isso. Eu acho, óbvio que a respeito, não estou aqui para polemizar sobre isso, mas eu acho que uma coisa que sistematicamente vai precisar repor B12, vai precisar repor ferro, vai precisar eventualmente repor proteína, não constitui uma dieta adequada. Por quê? Sim. Porque eu entendo que dieta adequada é aquela que nos permitiria sobreviver bem em qualquer meio. Então, se Sim. você não tem acho que não é quase uma religião, acho que é uma religião, né? É uma É. religião. E eu acho que também tem um forte componente comercial hoje em dia, porque virou a Uma pós-verdade, agenda. virou um pouco, É, né, aquela coisa de fazer uma coisa que não é carne, mas parece carne, mas que tem que ser um produto industrializado. e o Né? Eu pior, acho, o preço da carne vegana é R$ 80. O Dr. João Vitor, que é o biohack, ele já fez esse cálculo aí. O preço da carne vegana dá R$ 80 e você compra picanha por 40. É um por absurdo. 40, né? A Compra carne cara pela metade do carne preço, cara né? pela metade do preço. E eu entendo assim, que essas coisas para mim tem que ser raiz. Se for Nutella, não serve. Então, Concordo. vegano, perfeito, maravilha, porque, enfim, tem uma conexão com a vida animal e legal. Vai comer vegetais, não vai comer miojo. Vegetal. Com Não vai comer certeza. bife que parece picanha, mas não é picanha. Se você quiser comer picanha, come picanha, eu A acho, picanha. né? É claro, A com certeza. picanha. Né? Porque aí você vai ter o quê? Você na carne tem um alimento que é muito perto da perfeição, porque você tem. As pessoas falam, muita proteína. É que não é tudo proteína, mais ou menos 30, 40% de proteína. Né? Você tem É. água, você tem gordura, você tem vitamina B12, você tem ferro, você tem selênio, você tem uma série de coisas Tem lá. tudo, na verdade, tem Né? quase tudo. Tem quase tudo, né? Que a gente precisa. Exatamente, né? Tanto que a nossa espécie sobreviveu longos períodos somente de carne, em lugares, sobretudo lugares frios, até Sim. hoje, né? As pessoas que moram muito ao norte mesmo, muito perto do Polo Norte, se alimentam basicamente de gordura mesmo, Se ela de caiu. gordura. Eu tô vendo. Isso já aconteceu comigo no início da quarentena, quando eu comecei a fazer ah, quando eu comecei a fazer consulta online, que eu tive A que se- montar toda uma parafernália, né? De Eu vi repente a eu estava senhora lá falando. toda bonitinha, de repente meu celular cai e minha pantufinha toda velha andar por casa lá apareceu, acabou com minha imagem, Ainda acabou bem com que o eu meu tô, dia. ainda bem que eu tô sem pantufas. Tô sem pantufas. Que a gente não tá que nem aqueles apresentadores de televisão, né? Que estavam só com Com um a parte de paletó e cima. cueca embaixo. Não, Verdade. mas não deu para ver nada que comprometesse, só deu para ver a Ainda mesa. bem. Assim, Ainda bem. né? Então, a gente ia falar de jejum de dopamina também, e a gente ficou aqui Sim. enrolando, né? Nosso último Então, ponto, né? esse que veio à tona, o pessoal do Vale do Silício começou a falar sobre isso, Sim. porque essa coisa da dopamina gerar o desejo de comer, né, que é o neurotransmissor responsável pela vontade de fazer as coisas, está muito associado também ao negócio
gadgets eletrônicos, né? Eles Sim. descobriram que esses aparelhinhos nos geram também um tipo de ansiedade, a gente fica lá com o dedinho o tempo inteiro, né? Que esse Facebook, o Instagram, o Twitter e o WhatsApp, e isso é nitidamente viciante, e eu sinto muito isso, exatamente porque eu sou de uma geração que não tinha nada disso. Sim. E se agora passar 3 minutos sem ver o celular, olha, ai meu Deus, esqueci o celular Fica em agoniada. casa, né? Eu fico. Né? E então eu comecei a entender esse conceito do jejum de dopamina, de propositalmente a gente começar a se privar, começar a deixar esses aparelhos em casa quando vai dar uma caminhada e começar também propositalmente a se afastar daqueles produtos que você sabe que vão te causar aquele Estímulos desejo imediato desnecessários, de né? comer mais ou de comer de novo, né? Sim. Sim, sim, sim. Exatamente. Para você começar, assim, você tomar consciência daquele estímulo que te deixa com desejo demais e se propor a fazer jejum. Da mesma maneira que você faz jejum de 12 horas ou faz jejum de 18 horas com a comida, você começa a fazer esse jejum de dopamina para diminuir o estímulo. Sim. Porque quanto mais você diminui o estímulo, mais você diminui a vontade e a necessidade dessas coisas. Sim, sim, Então, sim. começar a programar, tipo, 10 horas da noite eu vou desligar o celular. Eu não vou comprar, eu vou no mercado com uma lista já toda programada e não vou comprar isso, porque eu sei que se eu tiver isso em casa, eu vou comer. Eu vou apagar o aplicativo do iFood do meu telefone para não pedir mais pizza. Quer É dizer, uma boa. porque você, claro, no início você vai ter aquela síndrome da ansiedade. E um pouco aquele negócio que já usava nos Alcoólicos Anônimos, de só por hoje, né? Só por Pois hoje é. não vou fazer isso. Pois E, é, e realmente funciona, né? cai muito naquele negócio que o pessoal fala que não, comer de tudo um pouco pode ser. Quem Sim, tem vício alimentar, quem tem compulsão por doce, que o pessoal fala, não, comer um pouquinho de tudo dá certo, mas na verdade não dá. Porque se você for para os alcoólatras anônimos, como a senhora falou, ninguém lá fala não que você pode deve tomar de só passar um pouquinho perto. de cachaça por dia, né? Então eu acho que Exatamente. tem E que o detudismo com moderação é o grande canalha, o perfeito canalha da indústria alimentar. Quer dizer, ai, de tudo. concordo. Primeiro, moderação. Me explica o ponto de moderação de dar, por exemplo, o refrigerante para as crianças. Qual o ponto de moderação de um líquido marrom, com borbulhante, né, Cheio de com açúcar, nós de cola, cafeína, cheio de açúcar e com acidulante, o ácido fosfórico que te permite deixar a privada mais limpa do que nunca esteve, se você usar para desencrustar. Não é a privada que esteja assim, meio verdade. ferrujada. Você usa esse refrigerante e fica um brinco, você tira a ferrugem do carro. Agora me Pois é, diz qual o ponto de moderação para isso? Qual o ponto de moderação da cocaína? De é tudo com verdade. moderação? Qual o ponto de moderação? A cocaína é natural, é derivada Sim, da planta de coca, né? A maconha é natural, apesar de que a maconha tem outros, é menos aditiva que a comida, né? sim, Certamente. Qual o ponto de moderação do cigarro? Não existe ponto de moderação. Ou você consome ou você não consome. Porque ponto de moderação. Até porque, eu estava falando antes, né? O tabaco é um pouco aditivo. Mas você pode fumar, você pode fazer aquele cigarrinho de palha, sim, mas aí na vida está na morte, e não vai acontecer nada. Pode te dar enjoo, você pode gostar ou não. Mas o cigarro é feito para criar adição. É sim, sim, feito com uma quantidade enorme de nicotina, porque tudo brinca com a nossa química cerebral. Então, os nossos receptores nicotínicos ficam lá saturados. E quanto mais você satura um receptor, mais receptor cresce, né? Porque isso é adaptativo. Então, mais necessidade. Né? Ah, só fumo sim, quando sim, bebo. Então, para de beber, animal. Sabe? Muita gente me fala sim, isso, né? Eu só fumo quando bebo. Aí enche a cara e ainda detona um telomaço em Hollywood, pelo amor de Deus, né? pois é, A gente é cheio e a gente repete. Repara que a gente cria uns, sei lá, uns cacuetes assim, sociais, né? E fica repetindo essas besteiras assim. Só fumo quando bebo. Ah, mas eu sou um pouco. Eu preciso.
preciso de uma sobremesa. Não, o que precisa é teu vício, você não precisa dessa porcaria. O teu vício precisa, né? Verdade. Então, tudo com moderação, eu acho assim, o pior canalice da indústria alimentar, né? Porque nos leva a isso, a que você não a comer coisas com as quais você não vai ter moderação, porque foram desenhadas para você não ter moderação, né? Sim, eu escrevi isso essa semana, uma postagem. Eu acho que mais ou menos 80% do que a gente come, a gente não precisa, na verdade. A gente não necessita comer a maioria do que a gente come, geralmente. Do que a maioria do pessoal come, né? Uhum. E é implantado na nossa mente que a gente precisa comer Sim, aquilo como saudável. precisa por isso, porque é tudo subliminar, é tudo, eu digo, uma teoria tão conspiratória que eu às vezes me sinto até constrangida de falar. Mas o tempo todo você bombardeado com, né, com a felicidade, com a magreza, com a realização pessoal, porque claro, se você tem um iPhone 6, você é um desgraçado infeliz que não deu certo na vida porque você precisa do 10. Se você tem um carro, sei lá, 1.0, meu Deus do céu, a tua vida deu tudo errado. E se você não abre o refrigerante marronzinho de bolinha, você não tem felicidade na tua vida, você não teve infância. Sim. Se você não comeu brigadeiro. Da onde a gente tirou essas asneiras todas? Foram trazidas pela propaganda, que foi extremamente bem feita e extremamente eficaz. O cigarro Hollywood, que é o cigarro do sucesso, né? O cigarro Hollywood, que é o cigarro do sucesso. E olha como eu sou velha, que eu sou da época, e eu vi isso na minha infância, ninguém me contou. O médico paramentado de jaleco branco, olha só, dizendo assim, os médicos fumam Camel, que era aquele do camelo, né? Aquele cigarro do camelo. O obstetra que fez o parto da minha filha ainda fumava no consultório. Já era mais raro, mas ainda fumava. E a minha filha tem 23 anos. Quer dizer, coisas assim que... Agora fumar não é mais aceito socialmente, você não pode mais fumar nos aviões. Mas até uns anos atrás, o avião decolava, o primeiro negócio que apagava era os cintos e o cigarro. Era um fumacê lá dentro que eu não entendo como não pegavam fogo. Então, e a gente... Claro, a gente vai agora temos uma... Quer dizer, no negócio do cigarro funciona muito bem. Não é mais politicamente ou socialmente correto fumar. Mas a alimentação está lá encruada. Sim. E ainda tem uma coisa que eu acho... assim, perigoso, que a gente está, talvez, romantizando a obesidade. Sim. Né? Eu acho que está... é claro que as pessoas estão imersas no universo que as engorda. Sujeitas a um tipo de alimentação que as vicia. Pessoas mais fragilizadas emocionalmente, isso cria uma compulsão alimentar. Sim, certeza. Óbvio. Né? Então, essa pessoa fica fora do que seriam considerados padrões de beleza e claro que tem uma resposta que tende a romantizar um pouco. Mas eu me acho linda a pessoa mas não é saudável. Né? Então, quando a pessoa não... Eu não estou muito preocupada com a celulite das minhas pacientes, eu estou muito preocupada com o pâncreas dela. O fígado gorduroso. Com a resistência insulínica, com o fígado gorduroso, com a aterosclerose, e com essas coisas que eu estou preocupada. Quer dizer, a celulite vem de brinde, né? Quando você já tem tudo isso, a celulite, a culote, a gordura localizada, é aquele brinde que você leva. Então, já que você comprou diabetes, leva a celulite por o mesmo preço, entendeu? Leva 2 por 1. Mas isso não é o preocupante. Não é, eu acho que aí tem um pouco de perigo em romantizar dessa atitude do politicamente correto, às vezes, e eu tendo a tentar ser muito, porque eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso, porque na realidade a gente lida com pessoas muito fragilizadas, por se sentirem fora dos padrões e por também sofrerem de distúrbio alimentar e ou eventualmente sofrerem de doenças relacionadas com isso. Então, acho que a gente tem que tratar tem que acolher muito esse paciente, não é só dizer, não, né? Mas também não podemos romantizar isso, não podemos glamourizar uma coisa quando estamos falando unicamente de falta de saúde. Para mim, o que eu compro é o diabetes, é a resistência à insulina e a inflamação. A celulite, a gordura localizada e a calça 44 vem de brinde, vem incluído no pacote. E então, tudo isso aí tem a mesma causa, né? Exatamente, tudo o que eu vou tratar no meu paciente é a resistência.
Exatamente. Quando eu trato a resistência à insulina, trato a compulsão alimentar, eu trato atender o diabetes que já está instaurado, que vai se instaurar, eu trato a inflamação. O que ele Sim, ganhar de brinde é a calça 38. Para mim nunca é o objetivo. Entendeu? Para sim, mim é um brinde que certeza. vem assim, né? Que nem aqueles do Polishop, né? Que você compra 7 panelas e ainda ganha um espanador e 2 ventiladores. Então é isso. O meu paciente, que se fizer do jeito que eu falar, ele vai ganhar de brinde uma calça 38 e um biquíni de lacinho. A minha paciente vai ganhar um biquíni de lacinho, Com né? certeza. Porque ela estava... Quer dizer, eu acho isso, eu acho perigoso a gente romantizar. Quer dizer, você não tem que discriminar ninguém porque está acima do peso. Claro, claro, claro. Mas você tem que acolher essa pessoa e orientá-la da maneira certa, porque o problema não é o sobrepeso em si. O problema é a consequência patológica e Sim, hormonal e metabólica que isso vai trazer para esse paciente, né? sim, Então, esse certeza. que, acho que uma coisa que eu esbarro muito, né? Já teve pessoas que me dizem, você é gordofobia. Não é. Não é, minha fobia é a doença, não é a gordura corporal. É, Né? eu acho que Não, ou, a senhora deve ver muita aí coisa no seu consultório, né? Que acaba eu que vejo você muito tem. em rede social. Uhum. Pode falar. Não, não, é isso. No consultório, então, no consultório a gente tem que fazer um pouco, às vezes, porque eu acho que sempre o tratamento da obesidade devia ser multidisciplinar. Quer dizer, eu acho que Sim, eu ninguém concordo também. resolve sozinho a obesidade, né? Porque é um problema, inclui compulsão, inclui isso, a própria oferta, né, que você tem nos mercados, a propaganda, então a pessoa gera uma compulsão e a pessoa cria doença por causa disso. Então a pessoa querer que você dê 2 comprimidos ou uma injeçãozinha na barriga resolva o problema dela, isso não vai acontecer. Com Sim, sobrepeso é mais fácil. Aquela pessoa que tem até 10 quilinhos a mais, fica fácil, faz umas modificações. Às vezes a pessoa adere para o resto da vida, às vezes não, mas você consegue dar uma controlada. Mas os grandes obesos, realmente, o tratamento tem que ser multidisciplinar sim, sempre, porque a chance de concordo. sucesso aumenta muito, né? Médico, Isso é nutricionista, psicólogo, né? Exatamente, exatamente. E às vezes até um terapeuta familiar, porque normalmente são grupos familiares ou uma pessoa que tem algum tipo de contexto que favorece aquilo. Quase Sim, sempre, né? sim. Quase sempre. Eu já tive até pacientes que começavam a emagrecer bem. Eu lembro o caso de uma paciente que começou a ir muito bem e o marido, eu acho que não sei se sentiu talvez ameaçado, que a mulher estava ficando mais confiante, começou a chegar Ah, com caixas de bombons em casa, né? mas olha só, rapaz. Que safadeza da bexiga. Esse safadeza mais boa, né? Ela falou, ué, você agora que vai voar, né? Tá magra, linda. Né? Começou a dar bombons todo dia, né? Então eu já vi de tudo, né? Eu estava muitos anos de praia, então a gente tem muita historiazinha para contar, né? Ó, muitas comorbidades psíquicas, tá vendo? A pessoa tá Sim. fazendo sabotagem. Sabotagem também. Sabotagem é um problema. Eu não consigo, né? Primeiro, ai, mas eu não consigo. A Dizendo, você não autossabotagem, né, consegue. doutora Regina? Autossabotagem. Eu não consigo deixar de comer chocolate. Não, talvez você não consiga deixar de comer, mas você consegue não ir a tua chinelinho havaiano, descer pro elevador, andar até o supermercado, pegar o chocolate da prateleira, ir até o caixa, fazer a fila e sair carregando a sacolinha. Isso você consegue parar de fazer. E aí você Sim, não vai ter chocolate para comer, né? sim, sim. Então, as pessoas, porque muito assim, não consigo. Pronto, eu resolvi o problema porque eu falei que não consigo. Não é assim, né? Porque, é prático. Isso é outra coisa que eu escuto muito. É prático. O nuggets com ketchup e qualquer outra besteira do gênero. Gente, exatamente a mesma coisa. Você vai no mercado, você percorre, pega o carrinho, ou você tem a opção de pegar um nugget, você tem a opção de pegar um peito de frango orgânico, não sei o quê. Né? Você tem a Uhum. opção de pegar o salgadinho, a batatinha frita, ou você tem a opção de pegar uma salada que já vem até lavada, se você quiser. Sim, Você tem a opção de pegar um vidro de aspargo, outro de champignon, outro de palmito, ou pegar um pote de geleia, quer dizer, são opções. sim. Depois, com a opção que você fez, você vai para o caixa, você faz fila, você paga, você carrega as sacolas até em casa.
Então, não é prático. Na hora de botar um nugget na bandeja ou botar um peito de frango temperadinho, dá o mesmo trabalho, é vício. É verdade, é E a vício. gente procura chavões enfim, e pretextos para nós mesmos, né? Que nem a pessoa 2 meses atrás se lamentava que não tinha tempo, que não ficava em casa, que não via os filhos e que por isso estava ansiosa e por isso comia um monte de besteira. Agora está reclamando que está em saco cheio de ficar dentro de casa, que os filhos são penteiros, que não aguenta mais e que por isso come um monte de besteira. Quer dizer, é que a gente pega as circunstâncias e usa, né, no mesmo pretexto. E uma coisa, Sim. as pessoas agora estão confinadas. Gente, se você vai sair para ir no mercado, faz valer. Compra direito, porque você vai ter que, sei lá, vai ter que ficar naquela fila com 2 metros, aqui onde eu estou agora tem 2 metros entre uma pessoa e a outra. Sim. Fica correndo lá no mercado com aquele carrinho, fugindo, todo mundo mascarado, virou um Todo horror mundo no com medo um mercado, do né? outro. Todo mundo com medo lá, olha o coronavírus chegando. Então, já que temos que passar por esse horror, vamos fazer isso valer, gente. Vamos comer comida de verdade, não leva porcaria para casa, que vai somente atrapalhar a imunidade. Porque na hora que a pessoa quer qual a vitamina que vai tomar para melhorar a imunidade, você não precisa tomar nada se todas as vitaminas já estiverem na tua alimentação. Se você tomar 20 minutos de sol por dia. Se você É não está verdade. inflamado porque come açúcar demais, se a tua glicose não está elevada demais, a tua imunidade vai juntar todas as forças contra qualquer infecção. Agora, se a pessoa está com fígado gorduroso, inflamação crônica subclínica, diabético, a imunidade está lá, pairando, tipo, por onde eu começo? Na hora que Sim. bateu a infecção, é um monte de complicação. Então, é um pouco isso. O que eu tenho que fazer pela minha imunidade? Primeiro, para de comer besteira. Para de comer açúcar, para de se gratificar com chocolate. Não tem em casa. Aí Que aquele é dia que você vai, né, faz disso uma exceção, faz disso uma festa. Não há regra cotidiana de comer um chocolate de R$ 2, uma porcaria que é gordura hidrogenada. Porque é eu sou verdade. muito perua nessas coisas. Então, eu acho que, para quem comer chocolate, vai e compra um baita de um chocolate, 80% de cacau, caro para De dedéu. 80 para cima, de 80 para De cima. 80 para cima, come um pedacinho, saboreia. E se você quiser, chega em casa e derrete o banho-maria com um pouquinho de creme de leite, faz uma calda, jogar em cima dos morangos, faz uma coisa chique, pelo amor de Deus. Fica nessa Sim, pobreza de comer uma maçaroca de gordura hidrogenada com açúcar que nem viu o cacau de perto porque é alfarroba da pior qualidade. E ainda pois tem é, a sem vergonha de dizer que é viciado em chocolate. Não é. não Viciado em é açúcar. viciado em açúcar, exatamente. Quem não É. gosta de chocolate de 80 para cima, que não consegue comer porque é um pouco amargo, não gosta de chocolate. Já Não sabe gosta de disso. chocolate. Gosta, Exatamente. Gosta gosta da de açúcar, né? maçaroca de gordura hidrogenada, porque o cacau, a Associação de Chocolate, a Associação Brasileira de Chocolate, já define chocolate, tem que ter no mínimo 35% de cacau. O cacau é uma coisa cara. Sim, Então, você não vai arrumar uma coisa feita com uma substância cara a R$ 2 e pouco. Infelizmente, não vai. Então, o chocolate que é muito barato, sai debaixo daquele de chocolate. É a sua, Marcelo, uma Marcelo Cardoso está comentando sobre a possibilidade da pessoa reverter a obesidade, que realmente é, mas depende muito dela, né? Depende da pessoa decidir fazer, Sim, depende. Sim, sim. Sim, é uma questão de. Eu acho que a gente, sabe, caixinha, né? A gente tá na caixinha. Comer de 3 em 3 horas, não sei o quê, eu preciso, eu não consigo. A gente faz umas caixinhas, se enfia lá dentro e fica encolhida achando que aquilo é uma zona de conforto. sim, Só que a zona de conforto começa a ficar apertada, porque a gente engorda, né? Então, tem uma hora que a zona de conforto está muito apertadinha. sim, A primeira coisa que eu acho, não é dieta mirabolante, não é dieta da sopa, é abrir a tampa da caixinha e botar a cara para fora. Entender que há um mundo, que há um leque imenso de possibilidades de saúde, de prazer de comer, enfim, de prazer de viver, fazendo as coisas de outra maneira. Porque aquilo que você está fazendo até agora não está dando certo. Então não é passar uma semana de fome, perder 30 gramas e achar que está fazendo alguma coisa. E primeiro, sim. levanta a tampa da caixinha, bota a cabeça para fora, esquece aquilo tudo que você ouviu e que a vovó dizia, que a mamãe dizia. Você não está bem, a pessoa não está bem, está acima do peso, está inflamada, está dolorida. Então, 70%, 70%.
eu acho que eu estou fazendo uma conta por baixo, tá? Sim. Das patologias que levam aos consultórios médicos são causadas pela má alimentação. Porque começa aqui, né? Começa a enxaqueca, até eventual perda de visão por diabetes, azia, refluxo, problemas gástricos, problemas digestivos, cólon irritável, e aí depois começa os problemas articulares, espolão do calcanhar, o joelho, não sei o quê, artrite, fibromialgia, enfim, zilhões. E depois, que as complicações, já pelo seu próprio sobrepeso, de concentração, a pessoa fala assim, o que eu como para estudar? Não come, faz jejum que você vai ficar muito mais lúcido, ou faz dieta cetogênica, que a clareza, né? Vai preparar o Enem, o que eu faço? Para de comer besteira, come só bife, que você vai ficar numa clarividência, assim, né? Mas a primeira coisa é sair da caixinha, fazer um scanner, né? Se você passa aquele scanner assim, da cabeça, seus pés e ver o que não está funcionando. O que não está legal? O que não está te deixando satisfeito? O mal-estar, aquela dor, aquela queimação, aquela dor nas costas. Basicamente é isso o quê? É a afronta que nós fazemos à natureza, porque não comemos o que a natureza determinou que era para nós comermos, não exercitamos o nosso sistema musculoesquelético como a natureza determinou que deveríamos fazer, porque todos nós deveríamos ter condicionamento físico para correr, para subir em árvore, pelo menos. Sim. Né? Claro, você pode fazer isso numa academia, pode fazer, mas para a nossa sobrevivência seria fundamental poder correr e pelo menos subir numa árvore, porque fugir do eventual predador. Então, o nosso sistema musculoesquelético foi se desenhando para isso ao longo da evolução. Então, na hora que nós afrontamos a natureza, né, como nós falávamos no início, você vai sofrer consequências. E não há pacto possível com a natureza que não, porque eu decidi que eu não quero. Então, ferrou, né? Vai ficar doente. Não é eu não quero, não temos essa possibilidade. A gente acha que pode negociar. Tudo isso aí cai naquele último assunto que a gente combinou, que é o sistema de recompensa que tem no cérebro da gente. Que a gente acaba comendo muita coisa errada, muita besteira, por causa que acha que merece uma recompensa. Acho que merece. Porque tá triste, porque tá feliz, por qualquer coisa. E cai naquele eu acho que a gente merece, né? Claro que nós merecemos recompensa. Só que mais uma vez lá vem a perua. Eu quero coisa boa. Claro. Eu quero coisa boa, eu quero uma vida plena, eu quero comer bem, eu quero... Quer dizer, a minha recompensa tem que ser aquele bife, né, no ponto para mal passado, com um pouquinho de alecrim e uma boa manteiguinha em cima, tem que ser aqueles aspargos, sabe, grelhados. Eu quero coisa boa, não vou me recompensar com biscoito recheado, porque acho uma pobreza. Certeza. Ela é perua, as pessoas que passam fome. Gente, é que eu tendo muito a brincar com isso, e às vezes... Né? E sobretudo agora que os ânimos andam mais exaltados politicamente, né? E você leva pedrada de tudo que é canto. Gente, a gente tem duas tragédias concomitantes. A fome, que existe no mundo, e a necessidade, e a carência do básico, como eu falava no início, né? As pessoas são condenadas a sobreviver com uma cesta básica, onde não tem nada, é só para encher o bucho, para não sentir a dor física da fome. Exatamente. Né? Porque isso é uma tragédia pavorosa. E nós temos assim, convivendo no mundo hoje em dia, temos essas duas hecatombes, que nós temos a tragédia da fome, da necessidade do mais básico, mais essencial, né? E nós temos a outra metade da população sofrendo sobrepeso, de obesidade, de diabetes e de doenças associadas, tendo uma qualidade de vida muito ruim. Sim. Né? Porque 60% pelo menos das pessoas acima dos 40 anos estão tomando remédios de forma crônica, para o colesterol, para a glicose, para hipertensão. Os homens tomam pílula azul, todos eles, porque nada mais funciona. Imagina, um remédio para baixar a pressão, outro para baixar a glicose, outro para baixar... É tudo para baixar, né? Para baixar tudo. Tudo baixa tudo. Então, quer dizer... entramos no... Olha o mundo louco que nós criamos, quer dizer, a fome e a doença de excesso de comida ruim, convivendo lado a lado, e a gente no meio se apedrejando para ver quem tem razão. E não há razão nenhuma, porque, né, mais uma vez, a gente está simplesmente afrontando a natureza todos os dias, e aí de um lado a gente gera o excesso que leva à obesidade, e do outro lado a gente gera a carência que leva
a fome, né? É trágico isso, né? Então, eu acho Sim, que, por isso que eu digo, tem que, às vezes, abrir a tampa da caixinha, botar a cabecinha para fora e entender que o mundo pode não ser exatamente como a gente acha que é. Porque se a gente não fizer uma transformação na visão que nós temos da alimentação, não vai adiantar de nada fazer dieta. sim, Né? sim, Se a gente não entende o que é comida de verdade e não entende a real necessidade de fazer essa mudança e continua ai, não consigo, eu quero, não vão para lugar nenhum, né? sim. Claro, você pode optar e de chegar a uma idade mais avançada, pleno de saúde, pleno fazendo coisa, ou de levar uma babá aos 70 anos, te acompanhando e trocando a fralda. Quer dizer, É, né? O problema não é chegar aos 80 anos, o problema é chegar aos 80 anos e lembrar do nome dos netos, né? É é, isso. é como, é como chegar aos 80 anos, né? E como você vai chegar? Porque você Igual chegar seu aos pai 80 andando de anos, bicicleta com 95. exatamente, meu pai andava de bicicleta. Meu pai fazia assim, com 100 anos, ele falava assim, minha filha, ficar velha é uma merda. Ele falava isso aos 100, né? Tadinho dele. E ele só devia saber do que estava falando porque ele fazia muito tempo que era velho, mas é engraçado que eu só vi meu pai velho mesmo, pouco tempo antes dele falecer, que já realmente se deteriorou muito, porque já tinha passado Sim, dos 100. Mas ele, a lembrança que eu tenho dele era sempre o sujeito, sempre era o primeiro e o mais animado e o que saía na frente para fazer as coisas, né? Porque eu me lembro do meu pai gostava muito de ir para a montanha, né? Lá na Espanha, ele sempre morou na Espanha, e ele levava um tablete de chocolate amargo, um punhado de castanhas e um cantil de água, e ô se coisa perdia na boa. montanha. E eu me lembro que quando e ele comia, sabia todas as ervas e frutinhas silvestres que dava para comer e as que não dava para comer, né? E Sim. quando o meu marido conheceu meu pai, a gente andava, ele morava numa casa de campo, e a gente andou, tinha uma trilhazinha, e meu pai ia lá comendo, e meu marido falava assim, seu pai come mato. Ele ia comendo as ervas e tal. Então, eu tive esse aprendizado com ele, né? E isso talvez me facilitou o fato de eu não ser muito dentro da caixinha, né? Sim, Mas mesmo assim, durante um tempo, a minha prática ainda incluía os cereais, ainda incluía, né? Até que um dia isso não está funcionando, porque não é possível você ter que utilizar remédios para inibir a fome, para emagrecer as pessoas, você não é possível ter que fazer isso de forma sistemática. Eu sim, ainda acho que cabe receitar alguma coisa à pessoa que é muito compulsiva, eu ainda acho, sim, sim. porque é o que temos, né? Mas, assim, isso não funcionava já por sistema, né? Então, eu tive que começar a rever todos os conceitos. E, E felizmente, se, nesse universo low carb, então, foi uma coisa que começou a crescer e depois que você entra e você lê e você se informa, fala assim, meu Deus, onde é que eles estavam o resto da minha vida, né? Você não consegue mais, é exatamente não isso. consegue mais entender o raciocínio anterior, não faz mais sentido. E o mais impressionante é que o raciocínio anterior, como a senhora falou agora, continua, né? Porque a OMS, nas suas últimas manifestações, ainda aconselha você comer 180 gramas de grão de cereal, aconselha você comer gordura vegetal. Então, você começa a notar que essas orientações oficiais são todas com base em influência econômica e política, Claro, né? como diz os americanos, né? Follow the money. Vai onde É, está o dinheiro. exatamente. Porque. E eu até ainda acredito que pessoas fazem isso, algumas pessoas, alguns profissionais ainda fazem isso de boa fé, de alguma maneira. Não, estão errados, mas não sabem que estão errados, Sim, porque não houve nenhum tipo de formação na faculdade de medicina. As faculdades de nutrição, você sabe que ainda ensinam muita coisa que. Né? E você tem que passar por isso, se formar com esses critérios, para depois correr atrás, quer dizer, correr por fora para aprender outras coisas. Então, sim, aquele pessoal que não teve acesso a essas informações, enfim, é de outras especialidades, eu já tive paciente evoluindo bem no diabetes, super bem, e de repente, vou ter que comer pão porque meu médico falou que a minha imunidade está baixa. olha só. Isso eu vi
dezenas de vezes. É um absurdo. De vontade de passar a mão no telefone e falar uns impropérios para o colega. Mas eu tenho que entender que o colega não faz isso com má intenção. O problema é que ele não estudou isso, ele ouviu falar isso. E ouviu falar das mesmas fontes que todo mundo ouviu falar, do lugar comum, do que se entende como a sabedoria, né? Só que agora isso não vale mais, porque nós agora temos a The Lancet, temos o New England Journal of Medicine, que são as bíblias da medicina, que já estão falando da alimentação low carb como base para tratamentos diabéticos. Já temos a Associação Americana e a Associação Europeia de Diabetes que adotam low carb. O New England publicou uma compilação lá, uma revisão, super interessante e super favorável ao jejum intermitente. Então, isso já é mainstream, agora já todo mundo tem que saber. Agora não é mais uma coisa marginal, uma coisa off-label, né? Agora é uma coisa que todo mundo que estuda e que se informa deveria saber, né? Tem que saber, porque está no New England, está no The Lancet, pelo amor de Deus, né? Eu acho que hoje ou foi ontem, Dr. Souto publicou alguma coisa também da Associação do Canadá, Sim. Eu vi, eu separei, não li ainda, eu separei para ler, porque nesse grupo eu já estava. Nesse grupo que a senhora já está presente. Agora já estou, né? Agora não vou perdoar, agora vou querer entrar em todos os grupos. Claro. Mas é muito isso. Eu acho que são, assim, a gente tem muita coisa para dizer, mas eu acho que o fundamental é que quem escuta é abrir as tampas da caixinha, né? Até porque a gente aprende muito ainda, né? Que eu acho que a gente tem muito que aprender ainda. Eu adoro, por exemplo, o Souto, que é um cara que, sabe, te faz estudar mesmo que você não queira, porque ele te joga tanta coisa em cima que tipo, você se sente humilhado se não ler aquilo tudo. Eu já separei, já estou separado aqui para ler. Porque realmente, quase que dá um cascudo, assim, vai ler isso, né? Eu acho isso sensacional. Eu acho que essa atitude dele, aqui no Brasil, foi assim um antes e um depois do Souto, né? Eu considero isso. Tanto é que eu comecei a fazer nutrição por influência dele. E eu já entrei um pouco vacinado no curso, já entrei esperto, porque antes de entrar, eu já tinha escutado 150 podcasts da Tribo Forte, que ele faz toda semana, né, com o Rodrigo Polesse. E eu já entrei sabendo que eu ia encontrar, já entrei... É para não entrar muito em discussão, né? Que a senhora sabe como são ensinadas as coisas lá. Eu já entrei sabendo de muita coisa. Então, agradecer muito a ele. Pois eu acho que abriu os olhos de muita gente. E eu acho que o bom da gente começar a criar esses grupos e esses grupos de discussão, mesmo grupos de WhatsApp ou grupos de estudo, enfim, é que a gente também se sente acolhido, porque ainda eu trabalho um pouco solitário, né? Você tem que estar matando um leão todo dia tem alguém que entra lá para te aborrecer, para te encher a paciência com as coisas lá. Todo dia você tem que quase que seduzir o paciente para convencê-lo. Então, o meu já faz tempo que eu já tenho preparado uma mini aula de bioquímica. Então, meu paciente, querendo ou não, vai ter que escutar como vai funcionar o processo de fabricação de gordura e como vai funcionar o processo de queima de gordura, e vai ter que ouvir falar em lipogênese, em gluconeogênese, e em insulina e em glucagon, e vai ter que ouvir essas coisas, porque eu não vou deixar ele levantar da cadeira enquanto não entender aquilo. Com certeza. Para entender por que eu estou dizendo que ele tem que comer daquela maneira. Porque senão, se você só dá o roteirinho alimentar não e adianta. Não adianta, a pessoa não vai sair convencida. Então, eu já fiz isso a minha rotina, já criei até uns gráficozinhos, um PowerPoint, né, lá para mostrar que eu estou falando aquilo, porque eu sei do que estou falando, e porque tem esse embasamento bioquímico, e porque tem essa base fisiológica, e aí a pessoa sai um pouquinho mais conformada. Aí faz um mês, e fala assim, me dá um mês, me dá 30 dias. De confiança. Já repeti muitos exames. Exatamente, um ponto de confiança é 30 dias. Mas não sei o que. Eu falo, cara, o que você veio fazendo até agora não deu certo. Então me dá 30 dias. Se daqui a 30 dias não tiver melhorado, aí você volta para cereais e para as margarinas e continua a tua vida. Mas não tem um que queira voltar depois, né? Porque o cara volta com 8 quilos a menos
os exames melhoraram assustadoramente, aquele ácido Sim. úrico que estavam dizendo para não comer carne, Ah, né? Baixou e o cara está comendo o bifinho dele, que é tudo que ele posso, quer, né? posso Então, comentar uma coisa bem rapidinho, um parêntese? Eu com vinte e claro. sete anos, eu com 27 anos tinha ácido úrico elevado. Síndrome metabólica, né? Aí eu Uhum. comecei a estudar pelo blog do Dr. Souto, escutando os podcasts. Aí eu comecei, sem saber mais ou menos, aumentando o consumo de proteína e diminuindo o carboidrato. Aí eu notei que quanto mais proteína eu comia e menos carboidrato, o meu ácido úrico estava diminuindo. Eu estava perdendo Despenca. peso, Uhum. revertendo o quadro de síndrome metabólica, né? Aí eu comecei a Uhum. pensar, rapaz, tem alguma coisa errada aí que estão falando. Porque eles O dizem que errado comer era o proteína... biscoito recheado, né? Com certeza. Verdade. É porque tem isso, né? E 9 de cada 10 homens, sobretudo, né? A gente encontra isso mais em homens. Homem é mais carnívoro por natureza que mulher, então é relativamente fácil para o homem fazer uma dieta de predomínio carnívoro, né? Para as mulheres é um pouco mais complicado, Sim, mulher menopausada não digere também, tá? Mas para homem é fácil, né? sim, E, cara, eles são privados disso e tomando remédio para baixar o ácido úrico. sim. Então você chega para essa pessoa numa primeira consulta e fala assim, não, você não precisa parar de comer carne, você só tem que parar de comer pão. O cara já abriu o olho e disse, tá, mas o que essa louca Já tá tem um medo falando? grande. Já tem um medo É, grande. É mas o que o verdade. meu cardiologista falou, meu colesterol, então, o colesterol, a gente marca outro dia para falar de colesterol, porque aí você também não janta. Já, já, Imagina. já aceitei o convite da nossa próxima conversa, viu? Pois é, porque o colesterol é um problema muito sério. Isso é uma neurose coletiva, né? Gente, como conseguiram fazer uma substância tão nobre, uma coisa tão vilão e tão malvado, e um negócio tão grande para a indústria farmacêutica. Essas são cenas Sim, dos próximos capítulos, não é aquele sim. spoiler, né? Inclusive, doutora Regina, a gente tá chegando, por incrível que pareça, na segunda hora da nossa live. Agora eu vou precisar Eu, jantar mesmo. eu acho que seu gato vai atrapalhar se a gente continuar, né? Meu Ele gato vai está pedir. aqui Ele já vai. rodando até do jantar dele, né? Mas a gente pode marcar outras, porque eu acho que a gente não tem jeito, a gente tem que explicar essas coisas, né? A gente Com certeza. tem que ficar falando muito nessas coisas. E agora É, temos mais tempo, né? Então, pois estamos aqui é, fazendo nada. Quer bom dizer, demais, né? a opção. Eu falei hoje, tomara que o noticiário político não nos atrapalhe a live, né? Porque aqui cada Foi. mergulho é um flash, né? Cada Aqui dia é. tem. Aqui não é para fracos, não, né? E todo A dia senhora temos quer, uma notícia. a senhora quer deixar uma última mensagem, dizer que está atendendo online, que eu sei também que está. Estou atendendo online, né? E tem no meu feed tem os telefones, tem o link, se alguém que se interessar por fazer uma consulta online. Eu também faço as minhas lives, normalmente 3, 4 por semana, né? E eu estou sempre falando da mesma coisa, porque tudo se reduz a coma comida. De verdade, é muito mais simples do que parece, né? Sim, Antes de procurar sim, pílula milagrosa, antes de procurar alimento milagroso, antes de procurar remédio milagroso, coma comida. Do jeito que Deus fez, do jeito que a natureza provê. E se não acredita na ciência, acredita na religião. Porque você é uma obra perfeita de Deus. E se você come o que Deus botou na natureza para a gente comer, não vai ter problema. sim. Então a gente tem que ter um pouco de fé também. Sim, certeza. Tá bom, queria agradecer Tá demais pela bom? senhora ter aceitado o convite e ter dado essas 2 horas de aula pra gente. Eu que te agradeço, foi ótimo, foi Tá? ótimo. E você está fazendo um trabalho super bonito, então vamos sair, Obrigado, tá? obrigado. Vamos Eu marcar que outra. agradeço. Vamos, Tá marcado. certo. Tá bom, querido. Tchau. Obrigadíssimo. Tchau, tchau. Nada, tchau. Tchau. Valeu aí a galera que ficou até o final. Queria agradecer demais a doutora Regina, que deu uma aula grande pra gente. Próxima semana eu vou falar com Tânia, Nutridados, nutricionista lá que mora na Noruega. Ela vai trazer um bocado de informação boa também pra gente. Valeu, vou tentar deixar essa live salva aqui. Eu acho que Henrique me ensinou a deixar salva e compartilhar no IGTV. Eu vou tentar fazer isso agora. Valeu, Henrique, Marcelo, todo mundo que ficou aí. Valeu.